Ler a palavra do Senhor, leer la palabra de Dios que se encontra no Evangelho, que está en el Evangelio, segundo escreveu João, según escribió Juan. capítulo 2, Juan capítulo 2. versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Só abaixa um pouquinho mais o som do intérprete, por favor. Bem? Glória a Deus, está muito alto. Quem já achou, grite amém. Quien lo encontró, diga amén. Todos estão procurando ainda. Glória a Deus. As irmãs que estão com criança no colo, podem ficar sentadas, amém? Para aquele que pode ficar em pé, fique em pé, por favor. Em reverência à palavra de Deus. En reverencia a la palabra de Dios. Porque o que diz a palavra? Porque ¿qué dice la palabra? Põe-te de pé, Ponte de pie, que falarei contigo. que yo hablaré contigo. Isso é bíblico. Eso es bíblico. Amém, igreja? En iglesia. Quem já achou, grite amém. Quien halló, diga amén. Que diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. E o terceiro dia, digo melhor, versículo 13. Versículo 13. Textuário diz: Jesus purifica o templo. Jesús purifica el templo. Glória a Deus. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas e pombos e os cambiadores assentados. y palomas, y a los cambistas allí sentados. E tendo feito Y habiendo hecho azorrague un azote de cordéis, de cuerdas, lançou todos fora do templo. echó fuera del templo a todos, Também os bois, y a los bueyes, ovelhas, ovejas, e espalhou o dinheiro y esparció las monedas dos cambistas de los cambistas e derrubou as mesas. y volcó las mesas. E disse aos que vendiam pombos: Y dijo a los que vendían palomas: Tirai daqui estes, não façai da casa de meu pai casa de venda. quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amém. Só até aqui. Amén. Grita, meu Deus. Diga: mi Dios, Mais forte, meu Deus. mi Dios, Meu Pai. mi Padre, Fala aos nossos corações. de nuestros corazones, O que nós precisamos ouvir lo que necesitamos oír da parte do de Senhor. parte del Señor. Eis-me aqui, ó Deus, Heme aquí, oh Dios, para o Senhor falar conosco. para el Señor hablar con O que nosotros, nós precisamos ouvir lo que necesitamos oír da parte do Senhor, de la nosso parte Deus. del Señor. Amém. Amén. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, eis aí a palavra do Senhor. he ahí la palabra de Dios. Acontecimento Un acontecimiento, de uma ação de Jesus una acción de Jesús contra os idólatras da época, contra los idólatras de la época, contra os ladrões da época, contra ladrones de la época, que eram disfarçados que eran disfrazados de homens de Deus. de hombres de Dios, Eles e autotitulavam que se titulaban sacerdotes. sacerdotes. E eles, Y ellos, era dia de festas en día de fiesta em Jerusalém, en Jerusalén, onde os judeus donde los judíos comemoravam a Páscoa, conmemoraban la Pascua com a comemoração con la conmemoración da liberdade dos judeus de la libertad de los judíos, da escravidão do Egito. de la esclavitud de Egipto. E quando Jesus Y cuando Jesús chegou ao templo sagrado, llegó al templo sagrado, que ali era o local que allí era el local de adoração a Deus, de adoración a Dios, de cultuar a Deus, de cultuar a Dios, de pregar a palavra de Deus. de predicar la palabra de Dios. E diante deles Y delante de ellos estavam os vendedores, estaban los vendedores comercializando comercializando a casa do Senhor. la casa del Señor. Estavam ali os salteadores, Estaban ahí los saqueadores, estavam ali
Os cambistas. Estaban ahí los cambistas. Quem eram os cambistas? ¿Quiénes eran los cambistas? Eram aqueles homens Eran aquellos hombres que ali compravam as moedas dos povos estrangeiros. que ahí compraban las monedas a los puestos Que extranjeros. eles não podiam comprar Ellos no podían comprar com suas moedas. con sus monedas Eles exigiam y ellos exigían que eles compravam a moeda deles que compraran las monedas de ellos para ter direito para tener derecho a comprar a comprar a mercadoria, la mercadería os animais de los animales, dentro do templo. de animales dentro del templo. E muitos deles exigiam: Y muchos de ellos exigían, olha, mire, se vocês não comprar, si ustedes no compran, vocês vão ser amaldiçoados. ustedes serán maldecidos. Olha, Mire, essa aqui é a casa de Deus. esta aquí es casa de Dios. Precisamos vender Necesitamos vender para ajudar a casa de Deus. para ayudar a la casa de Dios. Mas eles não estavam ajudando coisa nenhuma. No están ayudando de ninguna manera. Os seus dinheiros Con su dinero estavam servindo para os seus adultérios, estaba sirviendo para sus adulterios, para suas festas pagãs, para sus fiestas paganas, para se associar às criminalidades, para asociarse a las criminalidades, para pagar aos ladrões, para pagar a ladrones, para exterminar as vidas, para exterminar las vidas, para poder ter o crescimento para tener el crecimiento das seitas e heresias, de las saetas y herejías, para perseguir o povo de Deus. para perseguir el pueblo de Dios. E o povo ali era extorquido Y el pueblo estaba distorsionado por aqueles salteadores, por aquellos saqueadores, por aqueles homens enganadores. por aquellos hombres engañadores. Mas quando eles teve encontro com Jesus Cristo ali, Mas cuando tuvieron el encuentro con Jesús ahí, a autoridade de Jesus desceu sobre eles. la autoridad de Jesús descendió sobre ellos. Jesus expulsou todos eles Jesús expulsó a todos ellos do templo. del templo. Usou de autoridade. Usó de autoridad. Derrubou as mesas. Derrumbó las mesas Expulsou aqueles homens à base de chicotadas. y expulsó a los hombres a base de azotes. Ele disse bem claro para eles: Y él dijo bien claro para ellos, a minha casa aqui mi casa aquí é casa de oração. es casa de oración. E vocês se tornaram ela Y ustedes retornaron a ella, casa de comércio. tornaron casa de comercio. Vós, salteadores, ladrões. Ustedes salteadores y ladrones. E todos vocês, meus irmãos, Y todos ustedes, mis que hermanos, já leram a palavra de Deus ya leyeron la palabra de Dios e meditam nela y mediten en ella de dia e de de noite, día y de noche. sabem muito bem Sabe muy bien que os ladrões, que los ladrones, os criminosos, los criminales, não herdarão no heredarán o reino dos céus. el reino de los cielos. Para herdar o reino dos céus, Para heredar el reino de Dios, tem que ter um encontro com Jesus tiene que haber un encuentro con Jesús para a transformação divina em seu coração. para la transformación divina en su corazón. Nos dias atuais, En los días actuales, nós não vamos dar chicotada em ninguém, no vamos a dar azotes a nadie, nem vamos brigar com ninguém, ni vamos a pelear con nadie, porque a nossa luta porque nuestra lucha não é contra a carne no es contra e carne, nem contra o sangue, ni contra sangre, mas sim contra as hostes pero sí contra las huestes espirituais da maldade espirituales de maldad que atuam nesses séculos que actúan en este siglo, nos lugares celestiais. en los lugares celestiales. Quem são os cambistas ¿Quiénes son los cambistas dos dias atuais? de los días actuales? Os mesmos demônios Los mismos demonios que usou aqueles que homens usaron a aquellos hombres para usurpar o povo, para usurpar el pueblo, para extorquir o povo para extorsionar el pueblo no templo. en el templo. Tem usado esses falsos profetas Ha usado estos falsos profetas com esses comércio dentro das igrejas, ese comercio dentro de las com iglesias, esses bazares dentro das igrejas, con esos bazares dentro de las iglesias, com essas lanchonetes dentro das igrejas. con todas esas cosas dentro de las iglesias. Esses mesmos falsos profetas Esos mismos falsos profetas têm extorquido o povo ha extorsionado al pueblo com suas barganhas. con sus vergüenzas. A Bíblia diz, irmãos, La Biblia dice, que o hermanos, dízimo é bíblico, que el diezmo es bíblico. que as ofertas também é bíblica. Las ofrendas también son A bíblicas. Bíblia diz, La Biblia dice em Atos capítulo 4, en Hechos capítulo 4, verso 35, versos ou 35, 34 e 35, 34 y 35, que as pessoas que vendiam que las personas que vendían as suas coisas sus cosas trazia até os pés dos apóstolos traía hasta los pies de los para apóstoles ajudar a obra de Deus para ayudar la obra de e Dios também ajudar aqueles necessitados da casa de Deus. y también ayudar a los necesitados de la casa de Dios. Mas os apóstolos, nenhum deles Ninguno de los apóstoles, ninguno de ellos trabalhava com barganhas. trabajaba con gangas. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, ele era usado por Deus. él era usado por Dios. Os seus lenços, onde passavam os enfermos, curavam. Sus lienzos cuando pasaban los enfermos curaban. Os seus aventais, onde passavam, curavam. Sus delantales donde pasaban curaban. Mas em nenhum momento menciona a Bíblia Mas en ningún momento menciona la Biblia
dizendo que Paulo, diciendo que Pablo, olha, vem cá dar uma oferta que eu passo lenço e você vai ser curado. mire, venga aquí de una ofrenda y usted va a ser curado. Não, 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 não. No, no. Porque os irmãos e as irmãs Porque hasta los hermanos y hermanas recebiam a bênção de Deus recibían la bendición de Dios gratuitamente. gratuitamente. Porque a Bíblia diz, Porque la Biblia de dice, graça recebeste, de gracia de recibiste, graça dai. de gracia da. Então esses falsos profetas, Entonces esos falsos profetas, assim como os cambistas, así como los cambistas, extorquiam o povo, extorsionaban al pueblo, exigindo que o povo, exigiendo que el pueblo, para que comprasse alguma coisa, para que comprase alguna para cosa, que recebesse alguma bênção divina, para que recibiese alguna bendición para que divina, recebesse alguma bênção de algum sacerdote do templo, para que recibiese alguna bendición del sacerdote del templo, tinha que vender seus dinheiros tenía que vender sus dineros para ter direito para tener derecho àquela moeda a aquella moneda e para que pudesse comprar y para que pudiese comprar as coisas dentro do templo. las cosas dentro del templo. Isso é artimanha de Satanás Eso es una artimaña de Satanás para querer destruir a obra de Deus. para querer destruir la obra de Dios. Presta atenção, meus irmãos, Mire, preste atención, hermanos, que quando nosso Senhor Jesus Cristo, que cuando nuestro Señor Jesucristo, ele foi tentado no deserto, Él fue tentado en el desierto, o diabo também lhe ofereceu el diablo también ofreció as riquezas do mundo. las riquezas del mundo. Mas Jesus deixou exemplo para nós, Pero Jesús dejó un ejemplo para não nosotros, aceitando as propostas de Satanás, no aceptando las propuestas de Satanás. dizendo, vai-te, Satanás, Dijo, vete, Satanás, porque só o Senhor Deus servir, porque solo al Señor Dios só servirás eles adorará. y solo a Él adorarás. Aleluia. Aleluya. É porque que esses falsos profetas ¿Y por qué es que esos falsos profetas fazem isso nos dias de hoje? hacen eso en el día de hoy? Porque eles não são ministros de Deus, Porque ellos dan unción al ministro de Dios, eles não são obreiros capacitados por Deus, dan unción a obreros capacitados por Dios, sim, são ministros de si Satanás. son ministros de Satanás. Como sempre prego aqui a vocês, Como siempre prediqué a ustedes, usado pelo Espírito Santo, usado por el Espíritu Santo, sobre a besta que subiu da terra, sobre la bestia que subió de la tierra, que recebeu o poder da primeira besta, recibiendo el poder de la primera bestia, qual recebeu o poder do dragão. la cual recibió poder del dragón. Ela tem chifre como cordeiro. Tenía cuernos como cordero. Parece, ou seja, Parece que era. parece que é de Deus. Parece que era de Dios. Fala de Jesus. Habla de Jesús. Fala do Espírito Santo. Habla del Espíritu Santo. Fala da Bíblia. Habla de la Biblia. Mas quando abre a sua boca, Pero cuando abre su boca, falava como dragão. hablaba como dragón. Então esses atos, Entonces esos hechos, essas manifestações esas manifestaciones, dentro da igreja, dentro de la iglesia, de vendas, de ventas, de comércio, comercio, isso não é de Deus. eso no es de Dios. Isto é uma obra de Satanás. Esa es una obra de Satanás. Porque Jesus já deixou bem claro aqui dizendo: Porque Jesús dejó claro diciendo, a minha casa mi casa não é casa de vendas. no es casa de ventas. E por que eles estão vendendo livros? ¿Por qué es que están vendiendo libros? Por que eles estão fazendo confraternizações de suas igrejas? ¿Por qué hacen confraternización de su E iglesia? cobrando para pregar. Y cobrando para predicar. E cobrando do povo a entrada. Y cobrando del pueblo la Porque entrada. os mesmos demônios Porque los mismos demonios da ganância, de ganancia, da avareza, de la avaricia, da enganação del engaño que estava naqueles homens que estaba en aquellos hombres, estão nos corações en los corazones desses homens. de esos hombres. E como que nós vamos combater eles? ¿Y cómo es que nosotros vamos a combatir a ellos? É brigando com eles? Peleando con ellos, Dando chicotada neles? dando chicotes en ellos, Literalmente? literalmente. Não, não, não. No, no, no. Nós vamos combater eles Vamos a combatir a ellos com a pregação da doutrina, con la predicación de la com doctrina, o chicote divino de Deus, con el chicote divino de Dios, da palavra do Senhor, de la palabra del Señor, para abrir os olhos desse povo para abrir los ojos de ese que pueblo está sendo enganado que está siendo engañado por esses falsos profetas, por esos falsos por profetas, esses lobos devoradores, por esos lobos devoradores que são preguiçosos, que son prejuiciosos, que querem viver que quieren vivir às custas dos membros a espalda de los miembros, da igreja de Deus. a costa de los miembros de la iglesia de Dios. Para isso Deus já deixou Para eso Dios ya dejó as ofertas alçadas, las ofrendas voluntarias,
Os dinheiros que os irmãos ofertam na casa de Deus, Los dineros que los hermanos ofrendan en la casa de Dios, não por obrigação, no por obligación, mas Deus ama quem dá com alegria, diz a mas palavra. Dios usando a quien da con alegría. Já como dice tem su os palabra. irmãos Y hay hermanos que dizimam na casa de Deus, que diezman en la casa de Dios, para que haja mantimento na casa de Deus. para que haya mantenimiento en la casa de Dios. Então não há necessidade Entonces no hay necesidad que haja comércio que haya comercio dentro da casa de Deus. dentro de la casa de Dios, Só que os espíritos enganadores, solo que los espíritus engañadores, disfarçado de doutrina, disfrazados de doctrina, como alertou o apóstolo Paulo, como alertó el apóstol Pablo, que esse Satanás ele é astuto, que Satanás es astuto, assim como enganou Eva así como engañó a Eva, e fez com que Adão caísse na tentação, diciendo que Adán cayese con la tentación. tem usado pessoas nas igrejas, Ha usado personas en las iglesias, dizendo que teve supostas visões, diciendo que tuvo supuestas visiones, dizendo que teve revelações, diciendo que tuvo revelaciones para fundar tal obra dentro da igreja, para fundar tal obra dentro de la iglesia, envolvendo o comércio, envolviendo el comercio, envolvendo venda. envolviendo las ventas. Isso não é de Deus, Eso no es de Dios, porque contraria a palavra do Senhor. porque contraría la palabra de Dios. Isso é coisa de que os mesmos que os fariseus faziam, Eso es lo mismo que los fariseos hacían, cobrando. cobrando. Muitas vezes os irmãos, as irmãs, Muchas veces los hermanos y las hermanas traz suas humildes ofertas traen sus humildes na ofrendas casa de Deus en la casa de Dios para ajudar a obra de Deus. para ayudar la obra de Dios. Aí vem os falsos profetas Ahí vienen los falsos com profetas suas barganhas, con sus negocios, com seus carnês, con sus carnets, dizendo que é ungido. diciendo que es ungido. Olha, só você dar essa oferta não serve. Mira, si solo da esta ofrenda no sirve. Você, para alcançar a benção, o milagre, Para alcanzar usted la bendición, el você milagro, tem que pegar esse envelope aqui, ó. tiene que agarrar este billete E aquí depositar tal quantia, está escrito aqui, ó. y depositar toda esta cantidad de Ó, dinero en você este para billete. alcançar tal milagre, Usted va a alcanzar tal milagro. você tem que dar tanto. Tiene que dar tanto. Dá esse tanto de oferta Da este tanto de que ofrenda você vai receber. que usted va a recibir. Aí o diabo, para enganar essas pessoas, Hay el diablo para engañar a esas personas. dentro dessas igrejas apóstatas, Dentro de esas iglesias de apóstatas, homens que não vigiaram, de hombres que no vigilaron, caíram no engano de Satanás, cayeron en el engaño de Satanás. começa a oferecer essas coisas em suas igrejas. Comienzan a ofrecer cosas en sus Aí iglesias. as pessoas até mesmo começam a receber prosperidades, Ahí aún comienzan a recibir prosperidad. começam a receber até mesmo bênção, Comienzan a recibir también bendición. mas não é bênção de Deus, não. Pero no es bendición de Dios, no. Isso é o demônio do espírito do anticristo. Ese es el demonio del espíritu del anticristo. Assim como o anticristo, Así como el anticristo, quando ele foi eleito na terra cuando fue electo en la tierra, como governo mundial da besta, con el gobierno mundial de la bestia, após o arrebatamento da igreja, después del arrebatamiento de la iglesia, ele vai vir com a proposta de paz, él va a venir con la propuesta de paz. vai vir com muitas propostas de prosperidades, Va a venir con muchas propuestas de prosperidad, de bens financeiros. de bienes financieros, As pessoas vão receber curas, y las personas van a recibir curas, mas é segundo o poder de Satanás, más según el poder de Satanás, como diz o apóstolo Paulo, como dice el apóstol Pablo, alertando a igreja de Tessalônica. alertando a la iglesia de Tesalónica. Só que hoje, Solo que hoy, o espírito do anticristo el espíritu del anticristo não encarnou na terra fisicamente, no encarnó en la tierra físicamente, mas ele está Se na- ele- mas ele está mas él está nos corpos en los cuerpos dos falsos profetas, de los falsos profetas, dando essas ideologias, dando esas ideologías, dando essas ideias, dando esas ideas, para acontecer isso na igreja. para acontecer eso en la iglesia. Aí as pessoas acham que estão sendo curados por Jesus. Ahí las personas creen que están siendo curadas por Jesús, Aí acham que estão recebendo a bênção de Jesus. creen que están recibiendo la bendición de Jesús, Mas não está. pero no está, Está recebendo está o recibiendo milagre da besta. el milagro de la bestia, Por meio também por medio también das suas tecnologias. de sus Da tecnologías, imagem da besta que fala. de la imagen de la bestia que Que é habla, a televisão. que es la televisión, Que é a filmagem da besta que fala. que son las filmaciones video de la bestia que habla, Por meio da internet. por medio de la internet. Você vê as barganhas desses falsos Usted profetas. ve los negocios de esos falsos profetas, Assim como faziam os cambistas. así como hacían los cambistas, Extorquia que extorsionaban o povo el pueblo para comprar as suas moedas. para comprar sus monedas, Para ter direito para tener derecho de comprar alguma coisa dentro do templo. de comprar alguna cosa dentro del Esses templo. falsos profetas hoje fazem a mesma coisa. Esos falsos profetas hoy hacen lo mismo. Compra aqui a toalhinha ungida. Compra aquí tu toalla ungida. Mas esse valor que você tem aí não serve. Ese valor que usted tiene ahí no sirve. Tem que ser um valor X.
X Tiene que ser un valor más para você herdar essa toalhinha. para usted tener esta toallita. Aí você vai ter a liberdade Ahí usted va a tener la libertad para você herdar essa toalhinha. para usted dar esta Para toallita. você comprar o tal do feijão ungido. Para usted también comprar el frijol ungido, Que diz que vai curar a Covid-19. que dice que va a curar el COVID-19. O tal do olhinho ungido. O tal toallita ungida, Do olhinho ungido. do alinho ungido, Dizem que vem de Jerusalém. que dice que viene de Jerusalén. Vem de Jerusalém coisa nenhuma. No viene de Jerusalén cosa ninguna. Isso vem das profundezas de Satanás. Eso viene de las profundezas de Das Satanás, mentes diabólicas. de las mentes diabólicas, Para enganar o povo. para engañar al pueblo. Mas hoje Jesus Cristo Mas hoy Jesús está abrindo os olhos de vocês. está abriendo los ojos de usted. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes. Queridos hermanos y hermanas oyentes, Levantai dentre os mortos. levantado entre los muertos, Fugir desses falsos profetas. huid de esos falsos profetas, Que o Senhor te esclarecerá. que el Señor te alumbrará. Os homens também Los hombres también usavam esses meios dessas moedas usaban esos medios, estas para que o monedas, povo comprasse algum pombo, cereais, para el pueblo comprar cereales, exigindo que tivesse essa moeda. exigiendo que tuviese esta moneda. Hoje, dentro das igrejas também, Hoy dentro de las iglesias también. você já está vendo o sistema da besta neles. Está viendo el sistema de la bestia en ellos. Até maquininha de cartão Hasta la maquinita de carnets para passar nas igrejas. para pasar en las iglesias. É para receber o tal dinheiro. Es para recibir el tal dinero. Isso é coisa de falso profeta. Esa es cosa de falso profeta. Isso é coisa de Esa es enganadores. cosa de engañadores. Que negócio está passando maquininha de cartão? ¿Qué es eso de estar pasando la maquinita del Ah, cartón? não serve o dinheiro em nota, não. Ah, no sirve el dinero, no, Passa no seu sirve. cartão de crédito aí. Pase su tarjeta de crédito ahí. Passa seu cartão de débito aí. Pase su tarjeta de débito entonces. Isso é a ganância desses falsos profetas. Esa es la ganancia de esos falsos profetas. São enganadores. Son engañadores. Os irmãos que trazem a oferta para a casa de Deus, Los hermanos que traen la ofrenda para la casa de Dios, de bom coração. de buen corazón. Nós não estimulamos quantias e valores. Nosotros no damos cantidades ni valores. Aquilo que o irmão trazer para a casa de Deus de bom coração, Aquello que el hermano trae de buen corazón para la casa de seja Dios, bem-vindo em nome de Jesus. sea bienvenido en el nombre de Jesús. Porque isso é a verdadeira doutrina de Deus. Porque eso es la verdadera doctrina de Dios. E não trabalhamos com barganha. No trabajamos con negocios. Ah, pega esse tal carneiro aqui, Ah, tome ese carnet aquí, que você vai receber uma benção. que va a recibir una bendición. Negativo. Negativo. Você vai trazer um dinheiro para a casa de Deus? Si usted va a traer un dinero para la casa de Ou vai Dios, fazer um voto no particular com Deus? o va a hacer un voto en particular con Dios, Nada de dinheiro. nada de dinero. Você vai falar, Senhor, Usted va a hablar, Señor, nesse momento, en este momento, eu faço uma oração ao yo Senhor. hago una oración al Señor. Eu vim aqui na tua casa Yo vine aquí a tu casa para que o Senhor para que el Señor me dá essa benção me dé esta bendición segundo a sua vontade. según su voluntad. E como gratidão, Y como gratitud, eu vou ajudar a sua obra yo voy a ayudar a su obra em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Essa é a verdadeira Esa es la verdadera voto forma que os irmãos e as irmãs fazem. que el Señor, que los hermanos y No las por hermanas obligación. hacen. No por obligación. Aí vem esses falsos profetas. Ahí vienen esos falsos profetas. Não, você não vai receber benção assim, não. Usted no va a recibir bendición así. Você está com pouca fé. Usted está con muy poca fe. Quem tem um voto aí ¿Quién tiene un voto ahí? de 50 mil a R$1.000? 50.000 reales. Você está sem fé, irmão? Usted está sin fe, hermano. Não pode dar um voto de R$1.000. No puede dar un voto de 1.000 Não reales. pode dar um voto de R$100. No puede dar un voto de 100 reales. Isso é coisa de falsos Eso es profetas. cosa de falsos profetas. E muitos homens de Deus do passado, Y muchos hombres de Dios en el pasado, que eram de Deus, que eran de Dios, caíram como caiu Balaão, cayeron como cayó Balaam. por causa do dinheiro. Causa del dinero. Começaram com essas propostas também. Comenzaron también con estas E propuestas. foi abrindo espaço para Satanás entrar. Y abrieron para que Satanás E entre. veja como estão as igrejas Y hoje. mire cómo están las iglesias hoy. Por falta de vigilância. Por falta de vigilancia. Deus não está no meio de comércio, não. Dios no está en medio del comercio. Nós não precisamos extorquir ninguém para dar dinheiro na igreja, não. No necesitamos extorsionar a nadie para O abrir iglesia. verdadeiro pastor tem fé em Deus. El verdadero pastor tiene fe en Dios. Ele ora a Jesus de coração, Él ora a Jesús de corazón, pedindo para que o Espírito Santo pidiendo para que el Espíritu Santo toque nos corações dos irmãos, das irmãs e dos ouvintes, toque en el corazón de los hermanos, las hermanas y los para que oyentes, contribui com amor para que contribuya con amor a obra de Deus. la obra de Dios. E
outra coisa também. Y otra cosa también, Você vê que muitas igrejas aí, usted ve que muchas iglesias ahí elas tinham as carteirinhas de regulamento interno. tenían esas carteras de reglamento interno. As doutrinas foram tiradas Las doctrinas fueron sacadas de muitas dessas igrejas. de muchas de esas iglesias. Mas vê se eles tiraram Mas mira lo que ellos sacaron. a marcação do dízimo. La marcación del diezmo. Eles não tiraram. Ellos no sacaron. A obra de Deus não precisa disso. La obra de Dios no precisa de De eso. marcação de dízimo. De marcación de diezmo. De pôr cabresto nos irmãos. De poner sello en los hermanos. Para ver quem está dizimando e quem não está. Para ver quién está diezmando y quién no. Os irmãos, as Los irmãs, hermanos y las hermanas. que têm o Espírito Santo de Deus, Que tienen el Espíritu Santo de Dios. eles sabem Ellos saben da sua de su conduta com Deus conducta con Dios. em ofertar, En ofrendar. em dizimar En diezmar. na casa de Deus. En la casa de Dios. Se ele não fizer isso, Si él no hiciera eso, é ele e Deus. es él y Dios. Ele vai prestar conta com Deus. Él va a prestar cuentas a Dios. Mas quem ama a Deus, Mas quien ama a Dios, quem ama a obra de Deus, quien ama la obra de Dios, oferta com alegria. da ofrenda con alegría. Aleluia. Gloria a Dios. Então tá cheio desses cambistas também, Están viendo esos cambistas también dentro das igrejas, dentro de las iglesias, com seus con comércios sus comercios, de vendas e com cantinas, de vendas en cantinas, com venda de lanches, con ventas de refrigerio, sanduíches, de sándwiches, refrigerantes, gaseosas, vendendo no templo. vendiendo en el templo. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. A Bíblia diz: La Biblia dice, quem tem fome, quien tiene hambre, come na sua casa. coma en su A casa. Bíblia também diz, La Biblia también em dice, Romanos capítulo 14, en Romanos capítulo 14, versículo 17, versículo 17, verso 22. versículo 22, 17 ao 22. 17 al 22. Pois o reino de Deus Pues el obrero de Dios não é comida no es comida e nem bebida, ni bebida, mas justiça e paz mas justicia y e paz alegria no Espírito Santo. y alegría en el Espíritu Santo. Aquele que assim serve a Cristo é Aquel que así sirve a Cristo es agradável a Deus agradable a Dios e aprovado pelos homens. y aprobado por los Por hombres. isso esforcemos em promover Por eso esforcémonos en promover tudo quanto conduz à paz todo cuando conduce a la paz e à edificação y a la edificación mútua. mutua. Não destrua a obra de Deus No destruya la obra de por Dios causa da comida. por causa de la comida. E vocês estão vendo esses falsos profetas Están viendo esos falsos profetas em seus cultos, en sus cultos, além de vender comidas, más allá de vender comida, fazendo um restaurante dentro das igrejas. haciendo restaurantes dentro de la Você vê iglesia. esses falsos profetas Usted ve esos falsos dessa profetas, sinagoga de Satanás esa sinagoga de Satanás, que começa as suas mesas lá. que pone sus mesas en pequeño O irmão rincón. está pregando, o pastor está pregando. El hermano, el pastor está predicando Eles estão comendo, y ellos están estão comiendo, bebendo, están bebiendo, ouvindo dentro da casa de Deus. ahí en un rincón de la casa de Dios. E isso não é de Deus. Y eso no es de Dios. Isso está contra a palavra de Deus. Eso está en contra de la palabra de Isso é o Dios. demônio da gula Ese es el demonio de la que está gula. no coração desses homens. Está en el corazón de aquellos hombres. Então tudo isso Entonces todo é eso doutrina de demônios. es doctrina de demonios. A Bíblia diz La Biblia dice que Jezabel, que Jezabel, quando exerceu o cargo cuando ejerció el cargo de rainha de Israel, de reina de Israel, não sob a vontade de Deus, no por voluntad de Dios, mas sim colocado pelos homens pero adúlteros, sí colocada por hombres por adúlteros, homens falsos profetas. por hombres falsos profetas. Ela usurpava os tesouros do templo Ella usurpaba los tesoros del templo e se banqueteava y se banqueteaba com seus falsos con profetas sus falsos profetas em sua mesa. en su mesa. Ali arquitetava planos Ahí arquitectaba planes para destruir para destruir os profetas de los Deus. profetas de Dios. E esse mesmo demônio, Y ese mismo demonio, qual usou essa rainha má, el cual usó a esta reina mala, tem usado esses falsos ha profetas, usado estos falsos profetas, tem usado essas falsas profetas, ha usado esas falsas profetas, usurpando o dinheiro da casa de Deus, usurpando el dinero de la casa de Dios, fazendo comércio na casa de Deus, haciendo comercio en la casa de Dios, com venda de livros e CDs, con venta de libros y CDs, as roupas, até mesmo as roupas que as pessoas doam, hasta aún las ropas que las personas donan, para que a igreja doa para o morador de rua, para que la iglesia dona para el morador de la para uma calle, pessoa necessitada. para una persona necesitada. Eles estão colocando em cabides, Ellos se están colocando ahí en cabinas, em seus bazares, en sus bazares, não para doar, no para donar, mas sim para vender. sí para vender. E esses Y dinheiros, ese dinero, o que eles estão fazendo? ¿qué ellos están haciendo? Estão para o mal. Está para el E mal. mesmo se fosse para o bem, Y aunque fuese el bien, não pode.
Puede. Porque a Bíblia diz: Porque la Biblia dice, ai que do bem traz o mal, hay que del bien hacia el mal e que do mal traz o bem. y que del mal trae el bien. Se a igreja quer ajudar alguém, Si la iglesia quiere ayudar bien, já tem os membros, irmãos e irmãs, tiene los miembros, hermanos y que hermanas, já dizimem oferta na casa do Senhor. que ya diezmen y ofrendan en la casa de Dios. Então essas coisas Entonces esas cosas é a doutrina de Jezabel também. es la doctrina de Jezabel también. A doutrina de Jezabel La doctrina de Jezabel é as mulheres que cortam o son cabelo, las mujeres que cortan el cabello, é as mulheres que usam calça comprida, las mujeres que utilizan pantalón, é as mulheres que usam mini saia, que utilizan minifalda, é as mulheres que usam mini blusa, mujeres que utilizan mini é blusa, as mulheres que usam salto alto, mujeres que utilizan taco alto, é os homens cabeludos, hombres cabelludos, é os homens de bermudão, hombres de short, é os homens divorciados e casados com outro e com outra, hombres divorciados y casados con uno y otro, é os homens idólatras ao futebol. hombres idólatras al fútbol. Tudo isso é doutrina, é uma das doutrinas de Jezabel. Es una de las doctrinas de Jezabel. Mas a doutrina de Jezabel também Mas la doctrina de Jezabel también, é esses planos diabólicos, son esos planes diabólicos, desses comércios esos comercios, dentro da casa do Senhor. dentro de la casa del Señor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Entonces, queridos hermanos y assim hermanas, como Jezabel usurpava de la manera que Jezabel o usurpaba dinheiro do templo el dinero del templo para destruir os profetas de Deus, para destruir los profetas de Dios, esses falsos profetas também esos falsos profetas también estão nas suas mesas, están en sus mesas, em suas festas diabólicas, en sus fiestas diabólicas, arquitetando o plano arquitectando el plan para destruir as igrejas de doutrina, para destruir las iglesias de doctrina, para matar os profetas de Deus que pregam a doutrina e que ainda estão nessas igrejas. para matar a los profetas de Dios que aún están predicando en esas Porque vai iglesias. chegar o tempo Porque va a llegar el tiempo que esses profetas de Deus, que esos profetas de Dios que lá ainda estão, que aún están ahí, somente cumprindo missão, solamente cumpliendo la misión, vão vir para cá. van a venir para acá. Aí vai se cumprir a palavra de Jesus, Ahí se va a cumplir la palabra de Jesús que diz: que dice, se for até uma casa, si fuera hasta una casa, deixai a paz sobre ela se receber. deja la paz sobre ellas si ellas reciben. Mas se não receber, Pero si no la reciben, sacuda sacude a poeira dos vossos el pés. polvo de vuestros pies. E é isso que já está acontecendo. Es eso que ya está aconteciendo. Todos que vêm congregar Todos los que vienen a congregar nesta santa igreja, en esta santa iglesia, primitiva doutrina divina, primitiva doctrina divina, são homens e mulheres de Deus son hombres y mujeres de Dios, que vieram enviados vinieron enviados pelo Espírito Santo por el Espíritu Santo a ouvir a voz não do missionário Emerson Nunes, a oír la voz no del misionero Emerson mas Nunes, sim a voz de Deus pero sí la voz de Dios que tem falado em minha boca que ha hablado en mi e boca na boca dos pastores y en la boca de los pastores daqui desta de igreja. aquí, de esta iglesia. E assim vai ser Y así hace hacer com mais irmãos que virão. con más hermanos que vendrán. Mas tem aqueles também Mas también hay aquellos que vêm por emoções, que solo vienen por emoción, mas não fica por muito tempo. pero no queda por mucho tiempo, Porque esses daí porque esos de ahí vêm com intenção vienen con de intención bagunçar, de negociar, de destruir de destruir a obra de Deus. la obra de Dios. Mas muitos deles vêm Mas muchos de ellos también e são libertos por Jesus. que son libertos por Jesús. Como vocês já viram algum deles vir aqui, Como ya vieron algunos de ellos venir aquí. chegar até mesmo cair possesso a demônios. Y estos llegaron aún caer posesos por demonios. Homens que eram pregadores, Hombres que eran predicadores, que se diziam ser de doutrina, que decían ser de doctrina, mas estavam enganados por Satanás. pero estaba engañado por Satanás. E hoje são libertos por Jesus. Y hoy son libertos por Jesús. Não é nenhuma soberba, No es mi soberbia, nem no. com egoísmo que falo isso, No es con soberbia ni egoísmo, mas com autoridade pero con autoridad e testemunhando y testimoniando que Deus é com esta igreja. que Dios es con esta E iglesia. não só com esta igreja, Y no solo con esta mas iglesia, com todo o ministério pero con todo el que ministerio. prega e vive essa mesma doutrina Predica y vive esta santa doctrina bíblica bíblica que pregamos aqui. que predicamos aquí. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, essa igreja levantada por Deus esta iglesia levantada por Dios nos últimos dias en los últimos días tem combatido duramente ha combatido duramente esses falsos a profetas. esos falsos profetas. Deus levantou essa obra, Dios levantó esa obra, uma fonte de escape una fuente de escape para os irmãos e irmãs, para hermanos y hermanas, tribos e nações, dialetos e línguas, tribus, naciones, dialectos y para lenguas, preparar o povo para preparar el pueblo para o encontro com Jesus para el encuentro con no Jesús seu reino de glória. en su reino de gloria. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Entonces, queridos hermanos y hermanas, já ficam cientes e sabendo quedan conscientes de saber que esses homens, que esos hombres vocês estão vendo cura lá, están con esa locura allá, vocês estão vendo milagre lá, están viendo milagros allá, mas não é de Deus.
mas no es de Dios. Deus não está no meio de barganhas. Dios no está en medio de negocios. Os milagres acontecem também, sim. Los milagros acontecen también, sí. É por oração e jejum ao Senhor Jesus Cristo. Es por oración y ayuno al Señor Jesucristo. Jesus diz na sua palavra Jesús dijo en su palabra que tudo que pedir em meu nome ao Pai, que todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, eu farei, yo haré, para que o Pai para que el Padre seja glorificado no Filho. sea glorificado en el Hijo. De graça recebeste, De gracia recibiste, de graça dai. de gracia dad. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, o mais difícil lo más difícil de uma igreja de una iglesia é manter a doutrina, es mantener la doctrina. porque os demônios, Porque los demonios, ele ataca de todos os lados. ellos atacan de todos los lados. Ele vê que a igreja é firme na doutrina dos bons costumes, Ellos vienen con la iglesia en firmes costumbres, nos bons costumes. con las buenas costumbres. E o diabo não tem brecha aí. Y el diablo no tiene como entrar ahí. Então ele vai vir com outras estratégias. Entonces él vendrá con otras estrategias. Vai entrar até mesmo com falsas visões, Para entrar aún con falsas visiones, com falsas revelações, con falsas revelaciones. para tentar se infiltrar dentro da casa de Deus Para intentar infiltrarse en la casa de Dios com essas barganhas. con esos negocios. Vai usar até mesmo aquele obreiro que não está vigiando. Aún va a usar aquel obrero que no está vigilando. Vai usar aquela obreira que não está vigiando. Usará a la obrera que no está vigilando. E pode chegar até a mim. Y puede llegar aún a mí. Olha, missionário, Mira, misionero. Deus me mostrou Dios me mostró que é pro irmão que es para el hermano. começar a fazer envelopes, Comenzar a hacer los votos, fazer toalhas hacer toallas e ungir. y ungir. E nessas toalhas Y en esas e toallas nesses envelopes y en esos sobres trazer um dinheiro de tal quantia. traer un dinero de tal cantidad. Aí você vai ver Ahí usted va a ver como a igreja vai prosperar. cómo la iglesia va a prosperar. Aí o missionário Emerson Nunes, Ahí el misionero Emerson Núñez, que é um homem eleito por Deus, un hombre elegido por Dios, estava no cargo da presidência dessa igreja. en el cargo de presidencia de esta iglesia. Fala, aqui não, Satanás. Mira, aquí no, Satanás. Aqui você não me engana, não. Aquí usted no me engaña, no. Porque quem está me guiando aqui Quien me guía aquí é o Espírito Santo. es el Espíritu Santo. Olha, missionário, Mira, misionero. Deus está me mostrando. Dios me está mostrando Por que ela não monta uma ONG que acá una ONG. e vamos arrecadar dinheiro nessa ONG? Vamos a recaudar dinero en este lugar. Ofertas e envelope nessa ONG? Ofrendas y dineros aquí, Nessa ONG, en esta ONG, para ajudar os pobres. para ayudar a los pobres. Aqui não, Satanás. Aquí no, Satanás. Mas, irmão missionário, Pero hermano está sendo misionero, coração duro. está con el corazón Você duro. não quer ajudar o povo? Usted no quiere ayudar al pueblo. Nós ajudamos sim. Vamos, sí. Com a ajuda dos irmãos, todos nós Con la ayuda de los hermanos, todos nosotros podemos sim colocar podemos colocar, sí, essas instituições, estas instituciones, mas não arrecadando através de barganhas, pero no recaudando a través de negocios, ou de venda de amuletos, o de venta de amuletos, ou de venda de chaveiros, o de venta de llaveros, ou de venda de roupa. o de venta de ropa. Não, não. ¿O no? A igreja bíblica La iglesia bíblica faz igual Atos capítulo 4, verso 34 e 35, hace igual que Hechos 4:35, que trazia aos pés dos apóstolos que traían a los pies de los para apóstoles ser doado para ser donado àqueles que eram necessitados. a aquellos que eran necesitados. E a ajuda vem dos irmãos que ofertam, Y la ayuda viene de los hermanos que que ofrendan. já são dizimistas Ya son diezmistas e ofertantes. y ofrendantes A casa de Deus. en la casa de Dios. Essas mesmas estratégias, Pero las mismas estrategias Satanás também usou Satanás también usó lá no século XII en el siglo XII até o século XV, mais ou menos, hasta el siglo XV más o menos, no período das trevas, el periodo de tinieblas, onde ali os padres, donde los padres, os sacerdotes, los curas dos sacerdotes y sacerdotes dos templos da idolatria, de los templos de idolatrías extorquia o povo extorsionaba el pueblo através desses amuletos, a través de esos amuletos, através dessas de pagar, faziam tipo um pacto lá de pagar um voto. hasta pagar un voto por un pacto. E subia nas suas escadas de joelhos Y subían esas escaleras de rodillas para ser perdoado os seus pecados. para ser perdonados sus pecados. Faz lá uma oração tal lá, Hace una oración ahí paga tal dinheiro, y paga tal dinero que a alma do seu ente querido que
que el alma de su familiar querido, que está lá no purgatório, que está en el purgatorio, vai sair de lá va a salir de ahí e herdar o paraíso. y entrará en el paraíso. São falsos profetas. Son falsos profetas, Que a Bíblia diz, porque la Biblia dice ao homem ordenado morrer uma só vez. que al hombre se le fue dado solo morir una vez, Depois disso vem o juízo. y después de eso viene el juicio. Ou seja, O sea, vem um julgamento final viene el juicio final do trono branco de Deus. del trono blanco de Dios. Hoje, Hoy, essas pessoas estão fazendo a mesma coisa. esas personas están haciendo la misma Nessas cosa igrejas. en estas iglesias. Só mudou o quadro. Solo cambia el cuadro. Estão com esses amuletos Están con esos amuletos dentro das suas carteiras, dentro de sus carteras, pendurado em suas casas, ahí colgado en su casa, dizendo que vai receber a proteção, diciendo que va a recibir la protección, dizendo que ali não vai tocar. diciendo que ahí no va a tocar. Aí coloca um carnê pendurado lá, Ahí coloca un carnet colgado com ahí, a forma de um olho. una forma de un ojo. Aqui a inveja não entra. Aquí la envidia no entra. Aí coloca um negócio lá Ahí coloca una cosa ahí na sua carteira, en su cartera, dizendo que billetera, vai ser liberto, vai ser livre diciendo que va a ser libre dos ataques. de los ataques. Aí já é uma blasfêmia Ahí es una blasfemia que ninguém percebe que nadie que percibe. está blasfemando Está blasfemando contra o poder contra el poder da onipresença de Deus, de la omnipresencia de da Dios, onipotência de Deus. de la omnipotencia de Dios. E por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, Por eso la Biblia dice, hermanos, errais errás por não consultar por no consultar as escrituras sagradas las escrituras e sagradas não conhecer y no conocer o poder de Deus. el poder de Dios. É por isso que muitos estão sendo enganados Por eso que muchos están siendo engañados. e foram enganados muitos anos Fueron engañados muchos años através dessas a barganhas través de esos negocios que são antibíblicas, que son antibíblicos, que não são de Deus. que no son de Dios. Como que nós somos protegidos por Deus? ¿Cómo es que nosotros somos protegidos por Dios? Diariamente por Deus. Diariamente por Dios. Não precisamos de amuletos. No necesitamos amuletos. Não precisamos de carneiro ungido, No necesitamos carne ungido, mas sim da presença do Espírito Santo. pero sí de la presencia del Espíritu Santo. E como que você vence o diabo? ¿Y cómo es que usted vence al diablo? Além do jejum e da oração, Allá a través del ayuno y la oración, a santificação. con la santificación. O diabo não suporta ouvintes. El diablo no soporta oyentes. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, a santificação na vida do crente. la santificación en la vida del creyente. Porque o crente que tem santificação, Porque el creyente que tiene santificación ele é protegido por Deus. es protegido por Dios 24 horas do ar. 24 horas del día. Aleluia. Gloria a Dios. Então nós não precisamos Entonces no necesitamos desses atos de esos hechos dentro da casa de Deus. dentro de la casa de Dios. Por que que muitos conseguiram até bênção Porque muchos consiguieron hasta e bendición livramento? y libramiento. Não pensa você No piense usted que foi por causa desse objeto, não. que fue por causa de aquel objeto. É que Deus também tem compaixão dos deles. Que Dios también tiene compasión de ellos. Deus viu a simplicidade daquele irmão. Dios vio la sencillez de aquel hermano. Deus viu a simplicidade daquela irmã Dios vio la simplicidad de aquella hermana e protegeu ela, y protegió a ella porque ele ama ela, porque ama a ella. porque ele ama ele. Porque Él le ama a Él. Mas o agradecimento Sea não agradecimiento. está sendo a Jesus que estão agradecendo, Está siendo a Jesús que agradecen. sim estão exaltando Que están exaltando os seus fundadores, a sus fundadores, os seus patriarcas, sus patriarcas, dos seus ministérios, sus ministerios, o qual el cual elegeu esses atos eligió esos hechos nessas igrejas. en esas iglesias. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, a proteção nossa la protección nuestra vem do sangue de Jesus, viene de la sangre de Jesús, que nos purificará que nos purificará de todo pecado. de todo pecado. Aleluia. Gloria a Dios. Muitos estão abismados Muchos están arriesgados com esse ensinamento con ese enseñamiento da palavra de Deus. de la palabra de Dios. É o que a Bíblia diz: Lo que la Biblia dice: conhecereis a verdade, conoceréis la verdad e a verdade vos libertará. y la verdad los libertará. Por que que esses pastores ¿Por qué es que esos pastores não estavam pregando isso? no estaban predicando Porque já eso? foram enganados por Satanás. Porque ellos fueron engañados por O Satanás. mesmo demônio que enganou Balaão. El mismo demonio que engañó a Balaam. O mesmo demônio que enganou Judas Iscariote. El mismo demonio que engañó a Judas Iscariote. Estão enganando Están engañando e enganaram y engañaron esses pastores. pastores.
Mas tem aqueles que são rebeldes, Pero también hay aquellos que son que rebeldes, mesmo eles sabendo que isso é errado, que aún sabiendo que eso está equivocado, eles continuam com essas práticas, continúan con estas prácticas. porque são falsos Porque profetas, son falsos profetas, são demônios enganadores son demonios engañadores, da avareza de la avaricia, que está no coração desses que homens. está en el corazón de aquellos hombres. Lá, não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, Ya dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo, sei que é no capítulo en 6, el capítulo 6, o apóstolo Paulo el apóstol Pablo dá grande ensinamento da una grande enseñanza sobre o dinheiro. sobre el dinero. Por que Paulo ensina aquilo? ¿Por qué Pablo enseña aquello? Porque tinha muitos pastores, alguns pastores, digo melhor, Porque había muchos pastores, alguns pastores, algunos pastores, alguns membros, algunos miembros, alguns obreiros algunos obreros que estavam se contaminando que se estaba contaminando com o dinheiro. con el dinero. E o dinheiro é a raiz Y el dinero es la raíz de todos os de males. todos los males. Então ele dá esse ensinamento. Entonces dé esa enseñanza. Vocês podem meditar na sua Bíblia aí. Usted puede meditar en su Biblia ahí. Não sei se é 1 Timóteo No sé si en 1 Timoteo ou é 2 o Timóteo, en 2 Timoteo. que me falha a memória, Que me falla la memoria. capítulo En 6. el capítulo 6. Vocês estudem lá Ustedes estudien allá sobre o grande ensinamento sobre la grande enseñanza do Espírito Santo del Espíritu Santo usando Paulo usando a Pablo sobre o dinheiro, sobre el dinero, sobre a ganância, sobre la ganancia, sobre a avareza. sobre la avaricia. Paulo também estava tendo algumas dificuldades ali Pablo también estaba teniendo dificultades ahí com alguns obreiros, con algunos obreros qual prometeram ser servo de Deus que prometieron ser siervos de Dios e estavam traindo Jesus, y estaban traicionando a Jesús, usurpando o dinheiro da igreja, usurpando el dinero de la iglesia, roubando o dinheiro da igreja, robando el dinero de la iglesia, usando o dinheiro da igreja usando el dinero de la para iglesia coisas más, para cosas malas, para os seus adultérios, para sus para as adulterios, prostituições, para prostituciones, para jogos, para juegos, coisas mundanas, ímpias e carnais. cosas mundanas, impías y carnales. Então Paulo dá o grande ensinamento Entonces Pablo da una gran enseñanza sobre o perigo que é o dinheiro sobre el peligro que es el dinero na vida do homem. en la vida del hombre. O dinheiro também traz algumas coisas boas El dinero también trae cosas buenas para a vida do homem, para la vida del hombre, mas ele precisa ter o domínio do Espírito Santo pero necesita tener dominio del Espíritu Santo para não se contaminar com o dinheiro. para no contaminarse con dinero. As coisas que podem derrubar o homem de Deus Las cosas que puede derrumbar al hombre de Dios é o dinheiro. es el dinero. Tomem cuidado. Tenga cuidado. Mas aqui na igreja primitiva, Pero aquí en la iglesia primitiva, todos aqueles que tentaram todos aquellos que intentaron se infiltrar infiltrarse para fazer o mal para hacer el mal no dinheiro da obra de Deus, con dinero de la obra de Dios, se deram mal. se dieron mal. Aconteceram com eles, Aconteció con ellos. igual aconteceu Igual aconteció com Ananias e Safira. con Ananías y Zafira. Porque essa obra Porque esta não é obra do missionário Emerson Nunes, no es del misionero Emerson mas Núñez, sim do Espírito Santo mas de sí Deus. del Espíritu Santo de Dios. Aleluia. Gloria a Jesús. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, eis esse ensinamento de Jesus Cristo. he ahí la enseñanza de Jesucristo. Todos esses que estão envolvidos com o comércio, Todos aquellos que están envolvidos con comercio, na casa de Deus, en la casa de Dios, seja onde for, sea donde fuere, são falsos profetas. son falsos profetas. As coisas de Deus Las cosas de Dios não é para ser vendida, no es para ser vendida, sim para ser doada. para ser donada. Não dê ouvido a esses falsos profetas, não. No dé oído a esos falsos profetas. Não contribui nessas doutrinas de demônio, não. No contribuya con esas doctrinas de demonios, Porque está sendo maldição na tua vida. porque está haciendo maldición en tu vida, Maldição na sua casa. maldición en su casa. Esses pastores que falam, Esos pastores que hablan, deixa esse carro velho aqui deje ese carro viejo aquí e volta a pé, y vuelva a pie, que Deus vai te dar um carrão. que Dios te dará un carro Deus nuevo, vai te dar uma Ferrari. Dios te va a dar un Ferrari, Deus vai te dar uma Mitsubishi. Dios te va a dar un Mitsubishi. É mentira do diabo, hein? Es mentira del É diablo, mentira de Satanás. mentira de Satanás. E esses cultos da prosperidade, Y esos cultos de prosperidad esses pastores fazem, que esos pastores hacen, a prosperidade são para eles mesmos. las prosperidades solo para Os ellos, simples irmãos simples hermanos e as simples irmãs y sencillas hermanas que dão oferta com todo amor ali, que dan la ofrenda con todo amor ahí, estão cada dia numa vida ruim e pior, están cada día en una vida ruin y peor, é de miséria, de miseria, e trazendo grandes prejuízos, y trayendo grandes perjuicios, até mesmo na sua casa. aún hasta en su casa. Sua casa está sendo alvo de mau testemunho Su casa sirvió de mal testimonio por causa desses falsos profetas. por causa de esos falsos profetas. Tem pessoas que hoje estão no prejuízo
Hay personas que están perjudicadas hoy. Não estão mais com a sua casa, No están más en su casa. não estão mais com o seu carro, No están más con su carro. qual você conquistou ¿Cómo es que están? com a saúde que Deus te deu, Con la salud que Dios te dio. através do suor do teu rosto, A través del sudor de tu rostro. trabalhando. Trabajando. Aí chega o falso profeta lá Ahí llega el falso profeta ahí. e exige que você doe a casa para ele lá. Y exige que done la casa para él ahí. Exige que você dá o seu carro para ele lá. Exige que usted dê su carro para ahí Senão allá. você vai ser amaldiçoado. Si no, usted será maldecido. Eles estão sendo como esses cambistas. Ellos están siendo como esos cambistas. E está sendo alvo de mau testemunho nas suas casas. Y están sirviendo de mal testimonio para sus Olha casas. você agora aí sofrendo no aluguel. Mira ahí su ofrenda del Você não alquiler. tinha a casa que Deus te deu? Usted no quiere casa que Dios te dio. Você conquistou com o suor do teu rosto Usted ganó con el sudor de su rostro la para casa. dar para esse lobo devorador mercenário? Para luego dar a ese lobo devorador mercenario. Vigia! Vigila. Não dê ouvido a esses falsos profetas. No de oído. A esos falsos profetas no de oído, Eles são no. lobos devoradores. Son lobos devoradores. O Senhor Jesus, El Señor Jesús, Ele deu Él dio grande ensinamento, una gran enseñanza. dizendo cautelai Diciendo vigilar dos falsos de los profetas falsos profetas que vem vestido de ovelhas que vienen vestidos de ovejas interiormente. interiormente. São lobos devoradores. Son lobos devoradores. Então, cuidado, queridos irmãos, irmãs e ouvintes. Entonces, cuidados, queridos hermanos y hermanas Esses oyentes. demônios que estão nesses homens. Esos demonios están en esos hombres, Qual exige isso de el vocês? cual exige eso de ustedes. Depois lá estão zombando de vocês. Después están burlándose de É, ustedes. nas melhores churrascarias. En las mejores Não churrasquerías. estou dizendo com um crente, um irmão, uma irmã. Estoy viendo el creyente, hermano, Não hermana, pode almoçar num restaurante. que no puede almorzar en el Não restaurante. pode se alimentar bem. No puede alimentarse bien. Mas não dessa maneira, Mas no de esa manera, enganando o povo. engañando al pueblo. Só que esses homens Solo que esos hombres estão reservados están reservados para o dia do juízo final, para el día del juicio final, onde vão ter encontro com Deus Jeová, donde tendrán el encuentro con Dios com Jehová, a ira santa de Deus con la ira santa de Dios sobre os seus corpos e suas almas, sobre sus cuerpos y almas, serão lançados no lago de fogo e ser enxofre. lanzados en el lago de fuego y azufre. Então esse ensinamento de Jesus, Entonces esa enseñanza de Jesús, esse testemunho de ese Jesus, testimonio de Jesús, esse acontecimento ese acontecimiento serve de alerta para vocês. sirve de alerta para ustedes. Estão sendo enganados Están siendo engañados por esses falsos profetas. por esos falsos profetas. Aí agora, Y ahí ahora eles começam a vender os seus livros comienzan a vender sus com libros preço absurdo. con ese absurdo. Eles começam até a cobrar os seus ensinamentos Hasta comienzan a cobrar por sus por enseñanzas. preço absurdo. Es absurdo. Eles começam a marcar suas concentrações. Comienzan a dar fecha para sus concentraciones. Olha, vocês vão lá logo, hein? Oh, mire, usted va ahí luego ya. Vem aqui logo, hein? Eles falam. Vengan aquí, ellos dicen. Vocês não vão ter vaga, hein? Ustedes no van a tener, ¿no? Para entrar no evento, hein? No va a haber espacio para entrar al evento, ¿ah? Mas tem que pagar tanto. Tendrá que pagar tanto. Aí ele vem com as suas palavras persuasivas. Ahí viene con sus palabras persuasivas. Nós estamos fazendo isso. Nosotros estamos haciendo eso. É por causa que nós temos isso e aquilo para pagar. Es por causa de esto para pagar. Nós temos que ajudar tal fulano, tal ciclano. Tenemos que ayudar a tal persona. São mentirosos e falsos profetas. Son mentirosos y falsos profetas. Para isso tem as ofertas Para eso están las ofrendas dos homens e mulheres de Deus de los hombres y mujeres de Dios que ajudam a obra de Deus. que ayudan la obra de Dios. Então nossos irmãos também podem Entonces nuestros hermanos también pueden ajudar com as ofertas na casa de Deus. ayudar con las ofrendas en la casa de Dios, Mas não por meio de barganhas. pero no por medio de negocios, Não por meio de cobrar no por medio de cobrar por um evento na casa de Deus. por un evento en la casa de Dios, Por uma concentração. por una concentración. Isso é doutrinas de demônios. Eso es doctrina de demonios. Isso é coisa de falsos profetas. Es cosa de falsos profetas. Outra doutrina de demônio aí Otra doctrina de demonio ahí são esses falsos profetas son esos falsos que profetas estão aliançados na política. que están ahí aliados a la política. O dinheiro deles El dinero de ellos serve para bancar as suas políticas. sirve para lanzar su política. Esses pastores na política Esos pastores en política é um perigo. es un peligro. A igreja primitiva La iglesia primitiva nunca se aliançou com política. nunca se alió con política. E os políticos que lá estavam, Los políticos que ahí estaban antes de aceitar a Jesus, antes de aceptar a Jesús, quando eles aceitaram Jesus, cuando ellos aceptaron a Jesús, eles abandonaram a política. ellos abandonaron la política.
E o dia que a igreja Y el día que la iglesia se uniu com o Estado se unió con el Estado, no momento de en apostasia, el momento de apostasía, foi a grande queda fue la gran e caída período das en trevas. el periodo de las tinieblas. Por que que fez isso? ¿Por qué es que hizo eso? Para escapar da perseguição. Para escapar de la persecución. Então a igreja bíblica, Entonces la iglesia ela bíblica tem que passar por perseguição. tiene que pasar por persecución. Vai se eleger e vai ser eleitos Van a ser electos governo gobiernos no Brasil en el Brasil, e no mundo inteiro, en el mundo que entero, são interligados que están interconectados com a grande ordem mundial, con el gran orden mundial, que é a organização secreta que es la organización secreta do anticristo, del anticristo, qual o espírito do anticristo el cual el espíritu del anticristo vai dar ordem a esses governos va a dar orden a esos gobiernos a perseguir os verdadeiros a cristãos. perseguir los verdaderos E cristianos. esses pastores que estão na política, Esos pastores que están en la política dizendo que estão lá diciendo que están allá para proteger a igreja, para proteger la para iglesia, não ter perseguição contra a igreja, para que no haya persecución contra la são iglesia. todos falsos profetas, Son todos falsos profetas, são enganadores, engañadores, porque Deus não está no meio de política, não. porque Dios no está en medio de política, no. A igreja é mister passar por perseguição. La iglesia necesita pasar por Esses persecución. homens que estão na política, Esos hombres que están en política, o diabo logo logo vai usar eles. el diablo luego usará a ellos. Como Deus já me revelou, Como Dios ya me reveló, eles vão por lei ellos van a poner contra a doutrina que nós pregamos aqui, contra la doctrina que nosotros predicamos aquí, dos bons costumes. de las buenas Eles costumbres. vão falar Ellos van a hablar que essa doutrina que pregamos que esta doctrina que predicamos é uma ditadura es una dictadura e tem que acabar. y tiene que acabar. Dizendo que nós temos que ser livres, Diciendo tenemos que ser libres, dizendo que temos que ter a liberdade. diciendo que tenemos que tener libertad. É a palavra persuasiva Es la palabra persuasiva desses falsos de profetas. esos falsos profetas. Esses falsos profetas, Esos falsos profetas, eles também tentaram ellos también intentaron se infiltrar na igreja primitiva, infiltrarse en la iglesia já primitiva. nos tempos dos Y en apóstolos. los tiempos de los apóstoles Eram os nicolaítas, eran nicolaitas, conquistadores de povos. conquistadores de pueblo. Eles eram envolvidos Ellos eran envueltos com a política con la romana. política romana. Eles eram envolvidos Ellos estaban envueltos com os esportes e jogos con los deportes y juegos do Estado del Estado, do país da Grécia. del país de Grecia. Ali tinha jogos de dardos, Ahí había juego de dardos, tinha corridas había corridas, em carreras em volta dos estádios, alrededor de los estadios, como uma adoração como adoración aos deuses pagãos da Grécia. a los dioses paganos de Grecia. E eles também Y ellos también diziam que os crentes podiam se envolver naquilo, decían que los creyentes podrían envolverse que en não aquello. tinha problema. Y no había problema. Eles conquistavam os povos Ellos conquistaban pueblos com suas palavras persuasivas, con palabras persuasivas, com suas palavras con sus enganadoras palabras de engaño para enganar o povo. para engañar el pueblo. E Jesus falou Y habló com os nicolaítas, qual eu odeio, con los nicolaitas, los cuales yo que odio. Jesus odiava eles. Que Jesús odiaba a Eles eram ellos. falsos profetas. Eran falsos profetas. Mas Deus usava Paulo dizendo: A Dios usaba a Pablo diciendo: não sejamos mais meninos inconstantes, no seamos más niños inconstantes, sendo levados por ventos siendo llevados por vientos e roda de qualquer doutrina. alrededor de cualquier doctrina. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. E a Bíblia também Y diz: la Biblia también dice: provai os espíritos, probad los espíritus, se são de Deus ou se não são, si son de Dios o no son. porque há muitos Porque hay muchos falsos profetas na terra. falsos profetas en la tierra. Então, como que nós provamos Entonces, ¿cómo que probamos? se ele tem o testamento bíblico, Si ellos tienen un testamento com bíblico, respaldo bíblico, con respaldo bíblico, com os 2000 anos de história da igreja? con 2000 años de historia de E iglesia, esses nicolaítas esos nicolaitas não podem nos enganar, no nos pueden engañar. porque como diz a Bíblia, Como dice la Biblia, nas santas escrituras en sagradas, las santas escrituras sagradas, maior o que está em nós mayor es el que está en do nosotros que o que estão nele. que aquel que está en ellos. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios, aleluya. Então, muito cuidado com esses falsos profetas Entonces, mucho cuidado con esos falsos que profetas estão também nessa televisão maldita. que están también en esa televisión maldita. A Bíblia diz: La Biblia dice: não comuniquei com os ímpios, no tengas comunión con los impíos, com as coisas infrutuosas das trevas, cosas infructuosas de las tinieblas, mas antes mas antes condenai-as. E reprendedlas. nós temos que condenar Tenemos que reprender essas obras do diabo. esas obras del A diablo. televisão não é uma obra do diabo.
Porque la televisión es obra del diablo. Que tudo ali que passa Todo aquello que pasa é de ahí es de Satanás. Satanás. É músicas profanas, Músicas profanas. é filmes mundanos, Son películas é mundanas. desenhos mundanos Diseños mundanos. que infiltram na mente Que se infiltran en la das mente crianças, de los niños. matando as crianças espiritualmente Matando niños com a espiritualmente. influência do mundo e do pecado. Con la influencia del mundo y A pecado. televisão maldita La televisión maldita é de Satanás, es de Satanás. que influencia os casais se separar Que influencia a las parejas a separarse. através das novelas. A través de novelas. E não só a televisão, o aparelho dela, Y no solo la televisión el aparato de ella, mas também a filmagem da besta mas también las filmaciones de la bestia por meio da internet. por medio del internet. Isso é o sistema da segunda besta, Es el sistema de la segunda bestia, qual está infiltrado o falso profeta el cual está infiltrado el falso que profeta recebeu o poder que recibió el poder da primeira de besta. la primera bestia. Então tome cuidado, milhões e milhões de ouvintes. Entonces tenga cuidado, millones y millones de oyentes, Irmãos e irmãs e ouvintes hermanos y hermanas oyentes, que estão na audiência que están en la audiencia do programa Voz da Cura de Vida, del programa La Voz de la Cura Divina, ouvindo esse grande alerta de Deus. oyendo esta grande alerta de Dios. Pois tome muito cuidado Tenga mucho cuidado com esses falsos profetas. con esos falsos profetas. Cuidado também com esse celular. Cuidado también con aquel celular. Tem uns programas de balins aí. Hay programas de balines ahí. Baal é a televisão do século 21. Vale la televisión del siglo XXI. O balins te ensina alguns aplicativos do seu celular. Pero vales son los aplicativos, algunos del O celular. que é o balins? ¿Por qué vales? É o plural de Baal. Es el plural de Baal. Vem de Baal, Viene de Baal, de muitos deuses pagãos. de muchos dioses paganos. E esses deuses pagãos Esos dioses paganos estão infiltrados aí nesse celular. están infiltrados en el celular. Com esse Facebook do diabo. Con ese Facebook del diablo. Com esse Instagram do diabo. Con ese Instagram del diablo. Com esses TikTok do diabo. Con ese TikTok del diablo. Com essas filmagens, essas danças Con esas filmaciones y de bailes prostituições e de adultérios prostitución y adulterio. para destruir lares e Para casamentos. destruir hogares y casamientos. Tudo isso Todo eso são obras de Satanás son obras de Satanás para destruir as famílias. para destruir las Mas familias. diz a Bíblia, Mas dice la Biblia, a santa palavra de la Deus, santa palabra de Dios, que o Filho de Deus que el Hijo de Dios se manifestou se manifestó para desfazer para deshacer as obras do diabo. obras del diablo. Então, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, orai, olhai e vigiai, orad y vigilad para que não caia em tentação, para que no caigas en tentación, as lábias mentirosas en las palabras mentirosas desses falsos de profetas. esos falsos profetas. Tem uns falsos profetas aí também Hay falsos profetas ahí también que estão com misticismo dentro da que igreja, están con misticismo dentro de la com iglesia, sincretismo dentro da igreja, con sincretismo dentro de la iglesia, através do espiritismo, a través del espiritismo, kardecismo, catecismo, disfarçado de doutrina. disfrazado de doctrina. Lá em Deuteronômio, Allá en Deuteronomio, capítulo 18, en 18 adiante, en adelante, lá, versículo 10 adiante, en el versículo 10 tem um adelante, grande ensinamento de hay una Deus, gran enseñanza de Dios, pregando sobre esses tais. predicando sobre tales. E no capítulo 13 também, En el capítulo 13 está um también, grande ensinamento de Deus, da una gran enseñanza también, pregando sobre esses tais. predicando sobre esos tales. Eles estão espalhados agora, Ellos están esparcidos ahora por meio da internet aí, por medio de internet ahí, dos canais do YouTube. del canal o canales de YouTube. E Satanás, Y Satanás, ele tem usado uma artimanha, él también usó una artimaña, usando esses falsos pregadores, usando a esos falsos predicadores, disfarçados de doutrina, disfrazados de doctrina, para depois levantar outro pregador, para después levantar otro predicador, que é todo mundano, que es todo mundano, da doutrina de Jezabel, de la doctrina de Jezabel, pregando algumas verdades, predicando algunas verdades, para contestar para contestar o outro pregador, al otro predicador que parece ser de doutrina, que parece ser de doctrina. mas não é. No es. Por quê? ¿Por qué? Muitas vezes eles estão pregando a doutrina verdadeira, Muchas veces predican la doctrina de que é sobre a verdad. irmã não cortar o cabelo. Que dice, hermana, no corte el cabello. Eles estão pregando a doutrina Están verdadeira predicando doctrina para as verdadera irmãs não usar calça para comprida. las hermanas no usar pantalón. Eles estão usando a doutrina verdadeira Usan la doctrina de verdad para as irmãs não pintar o cabelo. para las hermanas no pintarse el Eles cabello. estão usando a doutrina verdadeira Ellos utilizan doctrina de para as verdad irmãs não depilar as sobrancelhas e as pernas. para las hermanas no depilarse las
las cejas ni las piernas. Eles estão pregando a doutrina verdadeira Predican la doctrina verdadera para os irmãos não se envolver com futebol. para los hermanos no envolverse en el fútbol. Eles estão pregando a doutrina verdadeira Están predicando la doctrina verdadera para os irmãos não jogar futebol. para los hermanos no jugar fútbol. Mas vocês esqueceram o que Jesus falou? Pero ustedes olvidaron lo que Jesús habló. Usando o apóstolo João? Usando el apóstol Juan. Provai os espíritos se são de Deus, se não são? Probad los espíritus si son de Dios Nós o temos no. que provar todos os espíritos Tenemos que probar todos los da espíritus pregação, de la predicación, do louvor, de la alabanza, das revelações, de las revelaciones, das profecias, de las profecías, se tem respaldo si tienen respaldo com as escrituras. con las escrituras. E o que eles fazem? ¿Y qué ellos hacen? Eles usam até alguns versículos da Bíblia Hasta usan versículos de la Biblia fora do seu contexto, fuera del contexto. que é pretexto para heresia, Es un pretexto para para herejías, aplicar doutrinas de para demônio. aplicar doctrinas de demonios. É a mesma Es estratégia la misma estrategia que Satanás usou que Satanás usó lá no deserto allá en el desierto para tentar Jesus. para tentar a Jesús. Ele não usou os livros da filosofia grega, não. Él no usó libros de filosofía griega. Ele não usou os livros do ocultismo, não. Él no usó libros de ocultismo. Ele usou a própria palavra Él usó la propia para palabra tentar enganar Jesus. para intentar engañar a Jesús. Esse mesmo demônio Ese mismo demonio está usando esses falsos profetas, está usando falsos profetas, pregando aí no YouTube, predicando en YouTube que esses supostos arrebatamentos. de sus supuestos arrebatamientos. Ah, eu fui arrebatado ao inferno. Yo fui arrebatado al infierno. E lá eu vi a mulher Ahí oyó a la que mujer cortava o cabelo, que cortaba el que cabello, usava calça, que usaba pantalón, que assistia televisão, que asistía a televisión, que jogava futebol que jugaba fútbol lá no inferno. allá en el infierno. Ele dizia para mim Él decía para mí que estava lá que estaba ahí porque fazia essas tal prática. porque hacía esas prácticas. Essa mesma estratégia Esa misma estrategia Satanás usou lá no Éden. Satanás usó en el Edén. Deus deu uma ordem para Adão e Eva: Dios dio una orden para Adán y Eva. de todo fruto comereis, Todo fruto comeréis, menos da árvore que está no meio do jardim. menos del árbol que está en medio del jardín. Se comer, ¿Quieres? morrereis. Morirás. O que a serpente falou ¿Qué es lo que la serpiente dijo para Eva? para Eva? Deus disse Dios dice para você para usted, para comer todos os frutos, para comer todos los frutos, menos esse daqui. menos este de aquí. Porque se você comesse, Porque si usted come você ia este, morrer. usted irá a morir. De fato é. De hecho es, O diabo falou uma verdade, el diablo habló una verdad, mas misturado com uma mentira. más mezclado con mentira. Ah, Deus falou: se comer, morrereis. Dios habló, si comiere moriréis. De fato é verdade. De hecho es verdad. Agora vem a mentira agora. Ahora viene la mentira. Não vai morrer, não. No morirás, no. Porque Deus sabe, Que Dios sabe. se você comer desse fruto, Si ustedes comieres de você este vai ter fruto, conhecimento. tendrás conocimiento. De fato é verdade. De hecho es verdad. Eles iam ter conhecimento, Él decía este mas conocimiento, dizer que eles não iam morrer pero decía que ellos no irían era a uma morir. mentira de Satanás. Era una mentira de Então eles Satanás. usam uma mentira Comenzó la mentira, misturado com a verdade, mezclada con verdad, que na verdade é uma falácia que la verdad es una para falacia, persuadir Eva. para persuadir a Eva. Então essa mesma estratégia Entonces esa misma estrategia Satanás está usando Satanás está usando esses falsos profetas, esos falsos com profetas, essas falsas revelações, con esas falsas por meio revelaciones, desse sincretismo, por medio del sincretismo, dizendo que essa pessoa diciendo que esa foi persona no inferno, fue al infierno. disse que estava lá Dice que estaba allá porque é pecado. porque es pecado, A pessoa que estava lá porque cortou o cabelo, porque la persona que estaba ahí cortó el cabello, que é a mulher, que la mujer, e o homem era cabeludo. y el hombre era cabelludo. E por isso que estava no inferno, Y por eso es que estaba en el porque infierno, assistia televisão. por asistir a la televisión. De fato é uma verdade, isso Deus condena. De hecho es verdad, todo eso Dios condena. Deus lança no inferno. Dios lanza del infierno. Agora vem a mentira de Satanás, Ahora viene la mentira de Satanás, usando esses falsos profetas, usando esos falsos profetas, trazendo aos seus públicos, trayendo a su público, que são pessoas que son personas inconstantes, inconstantes, sem discernimento sin discernimiento do Espírito Santo, del Espíritu Santo, sendo enganada por eles. siendo engañadas por ellos. A mentira de Satanás, La mentira de Satanás, dizendo que a alma foi para o inferno diciendo que el alma fue para el e infierno voltou para contar essas coisas. y regresó para contar esas cosas. Mentira, porque a Bíblia diz, Mentira porque la Biblia dice, o Senhor el Jesus, Señor Jesús, no sermão ali ensinando nuestro hermano ahí enseñando sobre o rico sobre el rico e o Lázaro. y Lázaro. Quando Lázaro Cuando Lázaro partiu com Jesus, partió con Jesús, herdou o paraíso. llegó al paraíso E o rico y el rico foi para o inferno. fue para el infierno. E lá em chamas, Y allá en llamas, esse homem que era rico, ese hombre que era rico, mas era rebelde. mas era rebelde. Não estou dizendo que todos os ricos vão para o inferno. Estoy diciendo que todos los ricos van al Não estou infierno. falando de classe.
Estoy hablando de clase. Porque tem o rico e o pobre que vai para o céu, Porque hay el rico y pobre que va al cielo, que é obediente a Deus. es obediente a Dios. Tanto o pobre como o rico desobediente vai para o inferno, También como rico y pobre va al infierno. se não desobediente. obedecer a palavra do Senhor. Si no obedece la palabra de Dios. Então o Espírito Santo Entonces el Espíritu Santo fala através dessa parábola, habla también de esta parábola, ensinando enseñando através da pregação de a Jesus. través de la predicación de Jesús. Lá, o rico, Allá el rico, que era rebelde, que era rebelde, soberbio, ganancioso, era rebelde, ganancioso, ganancioso, não obedecia a Deus, no obedecía a Dios, não tinha temor a Deus. no tenía temor a Dios. Ele desceu ao abismo, ao Hades, Él bajó hasta el Hades e lá estava em chamas. y allá estaba en llamas. E ele queria que alguém fosse lá, Quería que alguien fuese ahí, algum dos seus parentes. alguno de los parientes. E a voz de Deus falou La voz de Dios habló através a través, de uma parábola dizendo que era Abraão, mas ali é a voz de Deus. diciendo a través de una parábola que era Abraham, pero era la voz de Dios. Lá tem Moisés e os profetas A través de Moisés y los profetas, pregando a minha palavra. predicando mi palabra. Se eles não estão acreditando Si ellos no están creyendo nos profetas que estão vivos lá, en los profetas que están vivos allá, calcule alguém que está morto sair daqui e pregar para eles lá. mire si alguien saliese muerto de aquí y predicar para E ellos ele lá allá. estava em chamas, Y ellos estaban en llamas, él estaba en llamas, pedindo que os irmãos dele viessem, pidiendo que los hermanos de ellos viniesen, parente deles viessem. parientes de ellos viniesen. E Jesus usando a palavra, dizendo, falando: Y Jesús usando la palabra, diciendo, hablando. há um abismo entre nós. Hay un abismo entre nosotros. Quem está lá Quien está allá não pode vir para cá. puede venir para acá. Quem está aqui Quien está aquí não pode ir para lá. puede ir para allá. Lá só tem a porta aberta Ahí solo tiene la puerta para quem abierta. morre condenado. Y muere condenado. E seu espírito Y su espíritu vai aguardar em chamas va a guardar en llamas no Hades en el Hades até o dia do juízo final, hasta el día del juicio final. da segunda ressurreição dos mortos condenados. De la segunda resurrección de los E muertos quando eles condenados. ressuscitar Cuando resucitaren os seus corpos sus cuerpos, do jeito que eles morreram, de la manera que murieron, eles vão herdar ali. ellos van a quedar ahí. E serão julgados Serán juzgados e lançados no inferno dos infernos, y lanzados en el infierno de los infiernos, que é o lago de fogo. que es el lago de fuego. Lá está lacrado. Ya está lacrado. Lá vai ser lançado Ya va a ser lanzado a alma, el alma, o espírito el espíritu e o corpo. y el cuerpo. O corpo agora El cuerpo ahora não está no inferno. no está en el O infierno. corpo está na sepultura. El cuerpo está en la sepultura. Agora no dia do juízo. Ahora en el día del Mas juicio. o espírito dos condenados Mas el espíritu de los estão no condenados Hades em chamas, está en el Hades en llamas. mas não por torturas de demônio. No por tortura de demonios. É outra mentira de Es Satanás. otra mentira de Satanás. Porque a Bíblia diz, La Biblia dice em Apocalipse en 14:10, Apocalipsis 14:10, que os espíritos que estão no inferno los espíritus que están en el infierno estão em chamas están en llama pela ira do diabo? por la ira del diablo. Não, não, não. No, Estão em chamas están en llamas pela ira do Santo Deus por la ira del Santo Dios diante do Cordeiro delante del Cordero e y seus anjos. sus ángeles. Então esses supostos arrebatamentos Entonces los que as supuestos pessoas dizem arrebatamientos que vai para o inferno que la persona dice que va é al uma infierno grande mentira de es Satanás. una grande mentira de E quem vai Satanás. para lá não volta. Va para allá, no E há regresa. muitas heresias Hay muchas herejías sendo espalhadas. siendo E ahí eles esparcidas. usam algumas verdades, Utilizan verdades, pregando a verdade, predicando la verdad, mas misturado com essa mentira, pero mezclada con mentiras, dizendo que conversou diciendo que conversó com o morto. con muertos. E a Bíblia também Y diz la Biblia dice que también Deus abomina que Dios quem abomina consulta os espíritos, quien consulta quem espíritus, consulta mortos. quien consulta muertos. E eles são usados pelo diabo Ellos son usados por el diablo para se levantar contra nós, para levantarse contra que nosotros. pregamos essa verdadeira doutrina, Predicamos esta verdadera porque é o doctrina, diabo que está usando eles. porque es el diablo que está Eu usando só a ellos. conheci um homem na Bíblia Solo conocí un hombre en la que Biblia, consultou espírito de mortos. consultó espíritu de muertos. E mesmo assim, quem veio lá Y quien vino ahí não foi o profeta no Samuel, fue el profeta Samuel, sim pero Satanás, sí Satanás, disfarçado no corpo de Samuel. disfrazado del cuerpo de esa mujer. E esse homem foi Y ese hombre fue Saul, Saúl, o qual estava rejeitado por el Deus cual estaba rechazado por e Dios, possuído por espíritos malignos. poseído por espíritus malignos. Essas pessoas Esas personas que estão pregando essas heresias están predicando herejías, também estão sendo usadas pelo diabo, también usadas por el diablo. que estão consultando espíritos de mortos, Están consultando espíritus de dizendo que muertos, foi no céu e no inferno. diciendo que fue en el cielo y el infierno. Conversou com aquela pessoa que já faleceu. Conversó con aquella persona Isso é fallecida. doutrina de demônio. Doctrina de demonios. Essas pessoas também
também, Esas personas también que estão pregando, están predicando, dizendo que viu o diabo diciendo que vio al diablo, torturando as pessoas no inferno, torturando personas en el infierno. que enfiava o garfo nas pessoas, Y fue ahí a las personas. que as pessoas sangravam. Y las personas sangraban. Também é uma grande mentira de Una Satanás, grande mentira de Satanás. porque isso contraria Contraría a palavra de Deus. palabra de Dios. Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, Cuando apareció Jesús a sus discípulos, depois da sua ressurreição, después de su resurrección, ele pregou, os discípulos estavam assustados, los discípulos estaban asustados, achando que era um fantasma. pensando que era fantasma. E Jesus mostrou a cicatriz de seus pulsos. Jesús mostró las cicatrices de sus manos. Não sou fantasma, No soy fantasma. não sou nenhum espírito, Soy ningún espíritu. porque espírito Porque espíritu não tem carne no tiene e carne nem osso. ni hueso. Então, como os espíritos lá no Hades Entonces, como los espíritus estão del Hades sangrando, están sangrando. se o próprio Senhor Jesus Cristo falou Si el propio Señor Jesucristo habló que os espíritos não têm carne e osso, que los espíritus no tienen carne então ni hueso, isso são demônios. son demonios. Essas doutrinas La diabólicas doctrina diabólica têm causado fortes depressões ha causado fuerte depresión na vida de muitos crentes. la vida de muchos creyentes, Estão sob torturas psicológicas con torturas por psicológicas causa desses falsos profetas. por causa de falsos Porque profetas. essas pessoas não estudam a Bíblia, Esas personas no estudian la Biblia, estão enganadas por Satanás. engañadas por Satanás. Então Deus hoje está abrindo os seus olhos Entonces hoy Dios está para abriendo que sus você não ojos, seja mais enganado para que no sea más por engañado essas doutrinas de demônio. con doctrina de demonios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aí muitos deles usam, Ahí muchos de ellos usan dizendo: ah, mas fulano gravou CD, diciendo, pero tal grabó el CD, fulano gravou disco, pero aquel grabó el disco. era um homem de Deus. Era un hombre de Dios. Sim, pode ser homem de Deus, Puede ser hombre de Dios, mas jamais vou contrariar a palavra. pero jamás va a contrariar Ah, la mas era palabra. homens das antigas. Era un hombre de los antiguos. Mas a Bíblia Pero diz la Biblia dice para a gente seguir a doutrina dos para apóstolos, nosotros seguir la doctrina de los a apóstoles. doutrina bíblica. Doctrina Eu bíblica, não baseio a doutrina, no en la doctrina. não baseio a doutrina de Jesus No va a ser la doctrina de Jesús por homens, por hombres, mas sim pela Bíblia. mas sí por la Biblia. Muitos desses homens Muchos de esos hombres até tiveram até mesmo revelações de Deus, hasta aún tuvieron revelaciones de mas Dios, devido à pressão mas debido a la presión psicológica psicológica dessas gravadoras, de esas que grabadoras, essas propostas em dinheiro, de esas propuestas de olha, dinero. fala tal coisa, Mira, habla tal cosa, que isso aí vai vender muito, que esto va a vender mucho, isso aí vai ter muita audiência. va a tener mucha audiencia. Aí você vai vender. Ahí usted venderá. E aí colocou a proposta de dinheiro para eles. Y ahí colocó la propuesta de E dinero eles para caíram ellos. no laço do diabo. Cayeron en el lazo del Como diablo, caiu Balaão e Judas. como cayó Balán y Judas. Aí começaram a inventar Ahí comenzaron a inventar esses testemunhos mentirosos. esos testimonios mentirosos. Então, meus irmãos, tome cuidado Hermanos, tenga cuidado com esses entonces, falsos profetas. de esos falsos profetas. Eu não tenho medo de pregar sobre isso. Yo no tengo miedo de predicar E a sobre eso. maioria dos crentes La mayoría de los que creyentes estão sendo enganados com essas práticas, que fue engañado con esas prácticas, infelizmente, infelizmente, está sendo os crentes que se diz ser de doutrina. está siendo creyentes que se dicen ser de doctrina. São até crentes fiéis, Son creyentes fieles, de oração e de jejum, de oración y ayuno, mas são teimosos. mas no tiene huesos. Estão igual a igreja de Corinto Están en la iglesia, igual que la iglesia de Corintio, e a igreja de Tessalônica. la iglesia de Tesalónica. Não estão igual os crentes de Bereia, No están igual a los creyentes que de Berea, examinavam as escrituras que diariamente examinaba las e escrituras botava à diariamente, prova os pregadores. volvía para los predicadores. Então vocês tomem cuidado Entonces tenga cuidado com esses falsos profetas. aquellos falsos profetas. Estudem a Bíblia, Estudie la Biblia, que vocês vão ver que eles são enganadores. que verán que ellos son engañadores. Você vê muitos deles hoje, Usted ve muchos de ellos que hoy se diz ser profeta de Deus antigamente, que se dice ser profeta de Dios que antiguamente, pregava doutrina. predicaba doctrina. A situação deles hoje, La situación de ellos hoy, o casamento deles estão destruídos, el casamiento de ellos está estão destruido, com as vidas destruídas, están con vida destruida, estão separados de suas esposas, separados de su esposa, já estão amaziados com mulheres ímpias e do mundo, están amancillados con personas estão impías y del envolvidos com mundo, bebidas alcoólicas, están envolvidas con bebidas estão alcohólicas, envolvidos com drogas, envueltos en drogas, estão envolvidos com a mentira. envueltos en mentira. E quantos estão sendo enganados ¿Cuántos están siendo engañados? por esses homens enganadores? Por esos hombres engañadores. Mas a minha oração é Pero mi oración es para que Deus venha abrir os olhos desse povo, para que Dios venga a abrir los ojos de aquel pueblo, porque esses homens já foram desmascarados. porque esos hombres ya fueron Mas as desenmascarados. pessoas estão sendo teimosas, Esas personas están siendo porque desenmascaradas estão seguindo o homem porque están siguiendo al hombre e não a Deus. y no a Dios E precisam ser libertas. y precisan ser liberadas. Então vamos lá.
Entonces vamos allá. no que Jesus ensinou. Todo lo que Jesús dijo. Jesus falou que há uma parede entre vós Jesús enseñó que hay una pared que entre não nosotros pode passar. que no puede pasar. E como que essas pessoas estão indo lá? ¿Y cómo es que esas personas están yendo Está allá? contra a palavra de Deus? Contra la palabra de Dios. E essas pessoas que falam que foi para o céu? Esas personas que hablan que fueron al cielo. Tome muito cuidado. Tenga cuidado. Jacó teve visão. Ya con la televisión, visión. Televisão não, visão. Visión. Teve visão Tenga visión dos anjos de los do ángeles. céu subindo as escadas e descendo. Tuvieron visión de los ángeles subiendo las escaleras y Isaías bajando. também teve visão. Isaías también tuvo visión. Teve uma visão de Deus. Tuvo una visión de Dios. Nenhum dos profetas, Ninguno de los profetas, nenhum dos apóstolos ni uno de los apóstoles foi arrebatado ao inferno fue arrebatado al para infierno falar com quem já morreu. para hablar con quien ya O único murió. que conversou Lo único que conversó com Satanás, con Satanás, na figura de Samuel, en la figura de Samuel, foi o rebelde Saul. fue el rebelde Saúl. Estava desprezado por Deus Estaba despreciado por Dios, pela sua rebeldia. su rebeldía. E essas pessoas que estão teimando nisso, Y esas personas que están en eso, estão desprezados por Deus, están despreciados por Dios, porque não têm o Espírito Santo, que no tienen el Espíritu porque Santo, são soberbos, que son soberbios, são orgulhosos orgullosos e não aceitam a repreensão de y no Deus. aceptan la represión de Dios. São pessoas herégicas. Son personas herégicas. Então Deus fala para esses tais, Entonces Dios habla a esos tales. se arrependam, Arrepiéntase, porque o duro é o castigo de Deus a vocês. porque duro es el castigo de Dios para Deus vai ustedes. chacoalhar o dono desses canais. Dios va a quitar el don de esos canales. Deus vai pegar esses YouTube que estão com essas práticas. Dios va a quitar esos YouTube que están en esas prácticas. A espada de Deus vai sacudir eles, La espada de Dios va a sacudir a ellos. porque estão mentindo para o povo Porque está mintiendo al com pueblo essas torturas con psicológicas. esas torturas psicológicas. Felipe foi arrebatado Felipe fue arrebatado de um lugar para outro. de un lugar a otro. João foi arrebatado em espírito, Juan fue arrebatado en espíritu, tendo visões celestiais teniendo visiones para celestiales transmitir para transmitir os selos abertos los cielos das abiertos profecias de las profecías do que ia acontecer que quería acontecer futuramente futuramente na terra, en la tierra através das pragas da ira de a Deus, través de las plagas de la ira de pelas Dios, trombetas e as taças da las ira. trompetas y las tazas de la E ira. também profetizando También profetizando como será cómo será os céus el cielo quando o salvo herdar a glória cuando de el Deus. salvo herede la gloria de Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Entonces, queridos hermanos y hermanas, outros falsos profetas também, otros falsos profetas también que são usados por Satanás. que no son usados por Satanás, Eles pregam alguma verdade, predican con la verdad, assim como a serpente seduziu Eva. así como la serpiente sedució a Eva. Deus não falou para você, Eva, Dios no habló para usted, Eva, que você não podia comer? que usted no puede comer. De fato é verdade. Eso es verdad. Você vai morrer. Usted va a morir. Mas veio com uma mentira, Pero viene con la mentira, dizendo que você ia alcançar sabedoria, diciendo usted va a alcanzar sabiduría. ia ser mais do que Y Deus. eso es más de que Dios. Já mentiu. Ya mintió. Ninguém é mais do que Deus. Nadie es más que Então Dios. também tem uns falsos profetas aí, Entonces también hay falsos que profetas até ahí copia algumas pregação, que copian predicaciones. como eu prego aqui, Como yo predico aquí. não usa redes sociais, No usa redes sociales. não usa as coisas ímpias, No usando cosas impías. mas são usados pelo diabo também do engano. Mas son usados también por el diablo del engaño. Podia até ser um homem de Deus no passado, Podría hasta haber sido antes un hombre de Dios, mas devido à soberba, pero debido a la soberbia não aceitar a correção do Espírito Santo, no aceptó la corrección del Espíritu se Santo. tornaram também falso profeta, También se volvieron falsos profetas, dizendo diciendo que Satanás que Satanás acompanhou ele até o inferno, acompañó hasta el infierno, dizendo que tal prática é do diabo. diciendo que tal práctica es del diablo. Isso é uma mentira do diabo. Es una mentira del diablo. Por fato, usou uma verdade, é verdade. De hecho, hay una verdad, es verdad. Essas tais práticas ímpias é do diabo. Esas tales prácticas impías son del Mas diablo. qual o dia que Deus precisou Mas que es el día que Dios necesitó que usasse o diabo que usase al diablo para falar com o servo de Deus? para hablar con el siervo de Dios? Nunca. Nunca. Na Bíblia, no Antigo Testamento, En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vinham os anjos de Deus venían los ángeles de Dios entregar mensagem aos profetas. entregar mensaje a los profetas. E no Novo Testamento, Y en el Nuevo Testamento, no capítulo de São en João, el capítulo de San Juan, capítulo 14, capítulo 14, verso 26, versículo 26, o Senhor Jesus, el Señor Jesús, ele dá uma alerta dizendo: Él da una alerta diciendo, mas quando vier mas cuando viniere o Consolador, el Consolador, que eu, que es, da parte do Pai, viene de parte del Padre, vos hei de enviar, eu os enviaré, que ele
que Él é aquele o Espírito da verdade es aquel Espíritu de que verdad procede do Pai. que procede del Padre. Ele testificará de mim, Él testificará de mí e vós também y testificareis, ustedes también testificaréis pois se estiverem comigo cuando estuvieran conmigo desde o princípio. desde el principio. Tá vendo? ¿Está viendo? Desde quando Hay en cuando Deus precisa que o diabo Dios precisa que el diablo- testifique alguma coisa para você? desde cuando testifica una cosa para usted. Quem testifica a você Y testifica a usted é o Espírito Santo de es el Deus. Espíritu Santo de Dios. Outra doutrina do diabo. Otra doctrina del diablo. Esses pastores lançando maldição. Esos pastores lanzando maldición. Eu amaldiçoo. Yo maldijo. Se tal pastor fizer isso aqui, eu amaldiçoo. Si tal pastor hiciese eso ahí, yo lo maldigo. Isso é também doutrina de demônios. Eso también es doctrina de demonios. O homem na Bíblia El hombre en la Biblia que queria ser usado que quería ser usado para amaldiçoar para maldecir foi diante da sua rebeldia. fue delante de su rebeldía. Foi também Balaão. Fue Balaam. Isso é doutrina Esa es doctrina de Balaão. de Balaam. Tá vendo? Ahí ve. Desde quando Jesus mandou nós amaldiçoar ninguém? ¿Desde cuándo Jesús nos mandó maldecir a alguien? Jesus ensina Jesús enseña nas Escrituras en Sagradas las Escrituras Sagradas. a seguinte palavra: Siguiente palabra. mandou amaldiçoar quem nos amaldiçoa? Mandar a maldecir a quien nos maldice. De maneira nenhuma. De ninguna manera. Jesus mandou Jesús mandó abençoar a bendecir aqueles que nos amaldiçoam. a aquellos que nos maldicen. Aleluya. Gloria a Dios. Então todas essas pessoas, Entonces todas esas personas, algumas delas nem às vezes nem são falsos profetas, algunas de ellas ni siquiera con falsos profetas, estão sem maturidade. están sin naturalidad. Precisa ter um conhecimento mais de Deus, Le falta más conocimiento de Dios para que entenda a palavra para que entienda la palabra e seja mais humilde. y sea más humilde. Quando Deus usar um homem de Deus Cuando Dios use al hombre de Dios para vir até você para falar, para hablar a usted, você abrir o seu coração abrir usted su corazón para que o Espírito Santo para que el Espíritu Santo continue a aperfeiçoar a sua vida. continúe perfeccionando su vida. Muitos pastores são exaltados. Muchos pastores son exaltados. Não, só se Deus me revelar. Solo si Dios me revelare. Deus não me revelar, eu não vou fazer nada, não. Si Dios no me revela, no voy a hacer São nada. soberbos. Son soberbios. Muitas vezes Deus não vai revelar para você. Muchas veces Dios no revelará para usted. Ele vai usar outro profeta. Él usará otro profeta. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Así aconteció con el apóstol Pablo. Deus podia ter revelado a Paulo para ele mesmo, Dios podría haber revelado para Pablo mismo sobre o livramento que ele queria dar para Paulo sobre el libramiento que quería dar a Pablo em Jerusalém. en Jerusalén. Já estava tudo armado Estaba todo armado para capturar Paulo, prender e o matá-lo. para capturarlo, prenderlo y Mas matarlo. Deus não mostrou nada para ele. Pero Dios no mostró nada para Pablo. Deus mostrou para o profeta Gabo Dios mostró para el profeta Agab e também para as profetisas, y también para las profetisas, filhas de Filipe. hijas de Felipe. E Deus não podia ter revelado para Paulo? Y Dios había revelado para Pablo. E Deus revelou para as filhas de Filipe. Dios reveló para las hijas de Felipe. Mas aquela teimosia de Paulo Mas ahí hay una parte en que Pablo foi por uma boa questão. fue con una cuestión, Foi pela palavra de Deus. fue por la palabra de Dios. Eu creio Yo creo que Paulo jamais que Pablo jamás ia desobedecer iría a se ele desobedecer tivesse errado, si él se hubiese equivocado, se ele tivesse recebido uma revelação de Deus si él hubiese recibido una revelación de Dios para consertar tal algo. para concertar algo. Ele não ia rejeitar, Él no iría a rechazar, ele ia aceitar. él iría a aceptar. Assim como aconteceu com Pedro. Así como aconteció con Pedro. Pedro foi advertido pelo apóstolo Paulo. Pedro fue advertido por el apóstol Pablo. Pedro é um homem de Deus. Pedro era un hombre de Dios. Podia ter recebido Podía haber recibido a advertência do próprio Deus a você, la advertencia del propio Dios para usted. mas não. Pero no. Deus falou com Paulo Dios habló con Pablo para exortar ele para exhortar a él alguns erros que tinha na igreja primitiva. algunos errores que había en la iglesia primitiva. Pedro quis se exaltar um pouco, Pedro quiso exaltarse un poco, mas lá na frente Deus pegou ele pero allá tomó Dios e él, tudo a él ficou na sua perfeita y ordem todo quedó en su perfecto orden da doutrina divina de Deus. de la doctrina divina de Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, tome cuidado tenga cuidado com essas falácias de esas falacias, desses falsos profetas. de esos falsos profetas, Ah, dizendo que foi do céu, diciendo que fue del cielo. conversou com o missionário Davi Miranda, Conversó con misionero David Miranda, conversou com os demais irmãos. conversó con otros hermanos. Isso é doutrinas de demônio, Es irmãos. doctrina de demonio, Isso hermanos. não é de Deus, não. Eso no es de Dios, no.
Isso é engano do diabo. Engaño del diablo. Isso é espiritismo. Eso es espiritismo. Isso é do ocultismo. Eso es del ocultismo. Isso não é de Deus. No es de Dios. Lá no ocultismo, Allá en el ocultismo, o diabo se transforma el diablo se transforma no corpo da pessoa que morreu na voz en el cuerpo de la persona que murió con la voz para enganar. para engañar. E o diabo está usando essa estratégia El diablo está usando esa estrategia para enganar os crentes de nossos para dias. engañar a los creyentes de nuestros días. Então tome cuidado. Tenga cuidado entonces. Paulo também estava tendo essas dificuldades em Corinto, Pablo también tenía esas dificultades en Corinto, dessas manifestações. de esas Então manifestaciones. Paulo, com bastante humildade, Entonces Pablo, con bastante em humildad, uma das suas pregações, ele disse: en una de sus predicaciones Eu dice: conheci um homem conocí un hombre, que foi arrebatado fue arrebatado até o terceiro céu hasta el tercer cielo, e não foi lhe concedido no le fue concedido ilícito lícito, que ele falasse nada de lá. que no hablase nada de allá. Então, se não foi concedido a Paulo, Entonces no fue concedido a Pablo vai ser concedido a nós? para ser concedido a nos. Por que Paulo não falou? ¿Por qué es que Pablo no habló? Para não contradizer a Bíblia. Para no contradecir la Biblia. Porque a palavra não pode se contradizer. Porque la palabra no se puede contradecir. Porque Jesus diz na sua palavra. Porque Jesús dice en su Eu não palabra. recordo Él no recuerda o versículo como fala a palavra. el versículo como Mas vou dice la explicar para palabra. vocês para uma forma que vocês possam entender. Voy a explicar de una forma que ustedes puedan entender Aquilo esto. que Deus preparou Aquello que Dios preparó nos céus, en los cielos, qual os olhos nunca ouviu lo cual los ojos nunca vio, e os ouvidos não ouviu, ni oídos escuchó, é que Deus tem preparado es que Dios ha preparado para os seus fiéis. para sus fieles. Então, o céu Entonces el cielo é um presente de Deus es un presente de Dios para nós, os salvos. para nosotros los salvos. Então, nós aqui na terra, Tomar aquí en la tierra, nós estamos empenhados na santificação com o Senhor nosotros estamos empeñados en santificación con Dios para herdar o céu. para heredar el cielo. Nós vamos herdar o paraíso, sim, Pero heredaremos el paraíso sí. quando nós partir dessa vida com Jesus. Cuando partamos de esta vida con Jesús. Nosso corpo vai tombar na sepultura, Nuestro cuerpo tumbará en la sepultura, mas o nosso espírito herda o céu. pero nuestro espíritu va al cielo. Porque a Bíblia diz em Hebreus Que la Biblia dice en Hebreos, que a alma do cristão, el alma del cristiano, quando ela é morta, cuando ella es muerta, ela é aperfeiçoada perfeccionada e entra na glória. y entra en la gloria. E no dia do arrebatamento En el día del arrebatamiento da igreja, de la iglesia, diz o Senhor Jesus Cristo dice el Señor Jesucristo, que Jesus estará com ele que Jesús estará con él, aqueles que dormem. traerá con ellos los que Mas a duermen. palavra dorme ali Pero la palabra duerme ahí. não significa que os que morreram No significa que los que murieron estão inconscientes están inconscientes, ou estão dormindo. están durmiendo. Ali é um eufemismo Ahí es un eufemismo que Paulo usa, que Pablo usa porque na época, en la época, segundo a filosofia grega, según la filosofía griega. o povo grego El pueblo griego não cria em ressurreição. no creía en resurrección. E o povo das heresias e seita Y el pueblo de herejías y não sectas cria que existia céu. no creía que existía cielo. Eles criam Ellos creían que as pessoas que morriam que las personas que morían viravam deuses, miraban ou dioses, ficavam vagando, quedaban vagando ou dormia no pó o dormían en e el não pueblo acordava mais. y no se despertaba más. Aí Paulo, pelo Espírito de Deus, Pablo, por el Espíritu de Dios, usa a palavra de um eufemismo. usa este eufemismo con A la mesma palabra de coisa Dios. uma pessoa quando falece na nossa família. La misma cosa cuando una persona fallece de nuestra Quando você vai familia. trazer uma palavra, uma notícia Cuando usted traerá una noticia de uma nota de falecimento de una nota de de fallecimiento um ente querido, de un ente querido, você não vai ligar para o seu pai ou para sua mãe usted no va a llamar a su padre o ou madre para o seu ente querido dizendo: para su ente querido diciendo, olha, fulano morreu. mira, padre, É uma fulano palavra murió. muito forte, né? Es muy fuerte, ¿no? Então você vai usar um eufemismo. Usted entonces usará un Ó, eufemismo. fulano, Mire, amigo, nosso parente tal nuestro pariente tal veio a falecer. vino a fallecer Ele descansou, y descansó. ele partiu. Él partió. Então a notícia grave, Es una noticia grave entonces. triste, Triste. de uma forma leve, De una forma que leve. não traza mais choro. Que no trae más lloro. Então é isso que Paulo diz: ó, que Deus, Jesus trará com ele Entonces es lo que Pablo dice, Jesús traerá con él aqueles que dormem. aquellos que duermen. Então, como Jesus vai trazer? Entonces, ¿cómo Jesús traerá? Só pode estar com ele Solo puede estar con él no paraíso. en el paraíso. Paulo diz também: Pablo dice o también, melhor é estar com Cristo es mejor estar con do Cristo que aqui nas terras. que aquí en la tierra.
Porque a glória que foi preparada para mim Porque la gloria que fue preparada para mí não se compara no se compara aqui na terra para ninguém. aquí en la tierra para nadie. O céu é maravilhoso. Porque el cielo es O maravilloso. céu é bem para nós. El cielo es bueno Os para crentes nosotros. fiel a Los Deus, creyentes fieles a que Dios, tem Deus em sua vida, que tiene Dios en su que vida, são fiel ao Senhor, que son fieles al que Señor, crê na sua salvação, que creen su salvación. eles não têm medo da morte. Ellos no tienen miedo de la muerte. É a natureza nossa mesmo, Es la misma naturaleza. porque a morte é o terror. Porque la muerte es el terror Dá aquela aflição, de aquella aflicción. porque é coisa da nossa carne. Porque es cosa de nuestra Mas carne. não abrir e piscar de olho. En un abrir y cerrar de Quando o ojos. crente em Jesus Cristo morre, Cuando el creyente en Jesús ele muere, já não vê mais nada aqui. él ya no ve más nada aquí. Ele acorda Él na despierta glória celestial. en la gloria Ao celestial. lado de Jesus. Al lado de Jesús. Então lá o apóstolo Paulo, Entonces allá el apóstol Pablo, ele está trazendo uma palavra de esperança él trae una palabra de esperanza para aqueles crentes para aquellos creyentes. que na época daí En la época de ahí tinha muita perseguição había mucha e persecución. muitos crentes morreram Muchos creyentes murieron. nas arenas dos leões, Arena de los leones, degolados. degollados. E muitas daquelas pessoas que não conheciam bem a doutrina ainda, Muchos de aquellos que no conocían aún la doctrina estavam presos na sua cultura, estaban presos en su cultura, nos seus en ensinamentos. sus enseñanzas. Então Paulo usa esse eufemismo. Entonces Pablo usa el eufemismo. Se acalme. Se calme. Seu filho morreu, Su hijo murió, sua mãe morreu, su madre murió, sua mãe partiu, seu pai partiu. su madre, su padre partió. Calma, que esses que dormem no Senhor, Tranquilos que aquellos que duermen en el no dia Señor, do arrebatamento, el día del arrebatamiento, vocês tornarão ver eles novamente. ustedes volverán a verlos nuevamente. Jesus estará com eles. Jesús entrará con ellos, Todos que dormem. traerá con ellos todos los que duermen. E nós que estamos Y vivos, nosotros que estamos vivos, seremos arrebatados. seremos arrebatados. Então os crentes salvos, Entonces los creyentes salvos que aceitaram Jesus aceptaron a Jesús da primeira ressurreição, de la primera resurrección, serão arrebatados. serán arrebatados. Primeiro os mortos em Cristo. Primero los muertos en Cristo. Seus corpos serão transformados em glória. Sus cuerpos serán transformados en gloria. E aqueles que Jesus traz com ele em espíritos, espírito deles, Y aquellos que Jesús trae con aquellos espíritus, los espíritus de ellos, se unifica com aquele corpo arrebatado em glória se unifica con aquel cuerpo arrebatado en gloria e entra no paraíso. y entra en el paraíso. E nós, os que ficarmos vivos, Y nosotros que quedaremos vivos, seremos arrebatados seremos arrebatados num abrir e piscar de en olhos, un abrir y cerrar de ojos, com os corpos transformados. con los cuerpos transformados. E herdaremos Y daremos, as mansões celestiais. heredaremos las mansiones celestiales. Mas eu tenho que trazer uma outra alerta de Jesus, Pero tengo que traer una alerta más de Jesús, que tem outros crentes, que hay otros creyentes, pastores enganados pelo diabo, pastores engañados por el diablo, que estão pregando segundo que arrebatamento, predican según el arrebatamiento, estão pregando segunda chance. están predicando segundo arrebatamiento y segunda chance. Isso é uma grande heresia de Satanás. Es una gran herejía de Satanás No final do primeiro século, en el final del primer siglo. levantou falsos profetas Se levantaron falsos profetas que deu grande trabalho para a igreja primitiva. que dieron bastante trabajo a la iglesia E primitiva. no século IV, Y en el siglo IV, com a união do concílio, con la unión del concilio, foi tirado isso. fue sacado eso. Foi vencida essa doutrina diabólica Fue vencida esa doctrina que diabólica. quase destruiu a igreja primitiva. Casi destruyó la iglesia primitiva. Esses homens Esos hombres até pregavam de Jesus, hasta predicaban de Jesús, até falavam de Jesus, hasta hablaban de Jesús, mas eles não criam que Jesus Cristo pero no creían que Jesús tinha vida em carne, había venido en carne, porque eles pregavam porque ellos predicaban que o corpo, que el cuerpo, que a matéria que es materia do homem del hombre, é má. es mala. E como a matéria do homem sendo má, ¿Y cómo la materia del hombre siendo mala? Jesus ia herdar em carne com a coisa má, Jesús iba a entrar en carne con cosa mala, ele sendo Deus. él siendo Dios. Então isso deu um grande prejuízo, grandemente, Entonces perjudicó grandemente que trouxe muita confusão y trajo mucha confusión aos crentes a los do creyentes primeiro século. del primer siglo. Então Jesus Entonces Jesús começou a usar o apóstolo João comenzó a usar al apóstol Juan pregando contra esses demônios. predicando contra esos demonios.
Jesus pregou sobre o sangue de Jesus, Jesús predicó con la sangre de Jesús, que purifica de todo pecado. que purifica de todo pecado, Que aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor, que aquel que niega que Jesús es el Señor, esse é antibíblico, este es antibíblico, esse é o anticristo. es el anticristo. Então estava com uma bagunça. Entonces estaba con un desorden. Jesus é uma união hipostática. Jesús es la unión hipostática, 100% Deus em carne, 100% Dios en carne, 100% Deus em espírito. 100% Dios en espíritu, 100% Deus em carne. 100% Dios en carne. Sentia fome, Sentía hambre, dormia. dormía, 100% Deus em espírito. 100% Dios en espíritu. Acalmou a tempestade, Calmó la tempestad, perdoava pecados, perdonaba pecados, ressuscitava os mortos. resucitaba a los Então, o muertos. testemunho de Jesus, a pregação de Jesus, Entonces la predicación de Jesús, su testimonio, começou a desmascarar aqueles falsos profetas, comenzó a desenmascarar a los falsos que eles profetas, negavam o sacrifício de Jesus na cruz. porque negaban el sacrificio de Jesús en la cruz. Só que mais uma vez, Solo que una vez más, esses mesmos demônios esos mismos demonios estão usando esses falsos profetas, estaban usando esos falsos profetas, pregando o que agora? predicando ¿qué ahora? De uma forma de... Una forma diferente. Eles estão negando o sacrifício de Jesus, Ellos niegan el sacrificio de Jesús, das almas que foram salvas de las almas que fueron por salvas mérito de Cristo, por mérito de Cristo, atribuindo a salvação atribuyendo la pelo salvación, mérito humano, mérito humano, através do seu sacrifício, a través de su sacrificio, através da derramação do seu sangue. a través de la derramación de su sangre, Se suportar a tortura, si soportar la tortura, derramar o seu sangue, derramar su e sangre, forem mortos com Cristo, fueron muerte con Cristo, vão ser salvos. van a ser salvos. Isso é uma doutrina de demônio. Es una doctrina de Porque demonios. a Bíblia diz Que la Biblia dice que após o arrebatamento da igreja, que después del arrebatamiento de la iglesia, os que ficarem, los que quedaren, ficarão para a segunda ressurreição. quedarán para la segunda resurrección. E a Bíblia é bem clara em dizer La Biblia es clara en decir que os da segunda que ressurreição los de la segunda resurrección não herdarão o céu. no heredarán el cielo. Então, como com a pessoa salva Entonces, ¿cómo es que la persona salva vai ser salva depois do arrebatamento? va a ser salva después del Se o arrebatamiento? arrebatamento já aconteceu. El arrebatamiento ya aconteció. Se a própria Bíblia diz, La propia Biblia dice, bem-aventurados bienaventurados os que herdaram a primeira ressurreição. los que heredan la primera resurrección. Esses não herdarão Esos no heredarán a segunda morte, la segunda muerte, que é a condenação. que es la condenación. Então, aqueles que ficarem Entonces, aquellos que quedaren vão estar sob o poder do diabo. van a estar sobre el poder del Alguns diablo. deles vão até mesmo querer se arrepender, Algunos de ellos hasta quedarán mas arrepentirse. não terá mais jeito, No habrá más manera. porque o Espírito Santo, Porque el Espíritu Santo, ele é retirado Él es retirado da terra. de la tierra. Ele é onisciente e Ele é- onipresente. Omnisciente y omnipresente Él es. Mas o seu poder de convencer os pecadores Mas su poder de convencer a los pecadores de arrependimento, de arrepentimiento, isso é tirado. eso será sacado. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que é enviada a operação do erro que enviará la operación del error para que eles creiam na mentira. para que ellos crean en la E haverá mentira. grandes sinais e prodígios Y habrá grandes señales y prodigios segundo o poder de Satanás. según el poder de Satanás. Então o que, que o anticristo vai fazer? Entonces, ¿qué es lo que el anticristo Ele hará? vai cessar todas as adorações Él hará cesar todas las adoraciones das seitas, das religiões de las sectas y religiones e atribuir a salvação a ele. y atribuirá la salvación a Él. Eles vai se autotitular sendo Deus, Se autotitularán siendo Dios, sendo Salvador. siendo el Salvador. Vai enganar muitos. Era muchos. E vai perseguir aqueles Y van a perseguir a aquellos que não quiseram obedecer ele. que no quisieron obedecer a Seja Él, das religiões, qualquer tipo de religiões. sea cualquier tipo de religión. Então essas pessoas que morrerem Entonces, las personas que por murieron não aceitarem por no aceptar a sua marca, su marca, não aceitar a sua doutrina, no aceptar su vão doctrina, ser mortos. van a ser muertos. Mas esses que morrerem Mas esos que murieron depois do arrebatamento, después del arrebatamiento e não vão ser mais arrebatados. no van a ser más Porque não arrebatados, tem segundo arrebatamento. porque no hay segundo arrebatamiento. Todos que ficaram Todos los que é quedaron porque não tinham o Espírito Santo. es porque no tenían Que a Espíritu Bíblia Santo. mesmo nos diz: Y la Biblia aún nos dice, não entristeçais o Espírito Santo no entristezcáis al Espíritu para o Santo dia da redenção.
para el día de la redención. Então os que não foram arrebatados, Entonces los que no fueran eles arrebatados, não têm o Espírito Santo. ellos no tienen el Espíritu Santo. Então eles vão ficar aqui, Entonces ellos quedarán na aquí grande en tribulação la gran tribulación da ira de Deus, de la ira de do Dios, toque das trombetas, del toque de las e trompetas, das taças de las e tazas, do governo mundial da besta. de las copas y del gobierno mundial de la Eles vão bestia. sofrer. Ellos sufrirán, E aqueles que morrerem y aquellos que murieren vão direto para o Hades, irán directo al Hades, aguardar a segunda a ressurreição guardar la segunda no resurrección dia do juízo final, del día del juicio para final, ser condenado ao lago de fogo. para ser condenado al lado del lago de fuego. Então esses crentes, Entonces esos creyentes, esses pastores esos pastores que estão pregando que están predicando segunda chance, la segunda são oportunidad, falsos profetas. son falsos Que profetas estão pregando que están para predicando ser salvo para ser pelo salvos derramamento do seu sangue. por el derramamiento Também de su são propia falsos sangre. profetas. También son falsos profetas. Eles estão pregando. Ellos están predicando. Como que eles estão pregando? ¿Cómo es que ellos predican? Eles estão fazendo Ellos están haciendo a mesma la coisa misma cosa que esses homens fizeram. que esos hombres hicieron. Estão negando Están negando o sacrifício de Jesus, el sacrificio de Jesús, a salvação de Jesus, la salvación de Jesús, pelo seu próprio mérito, por su propio mérito, desmerecendo a cruz de Cristo. desmereciendo la cruz de Porque de que Cristo. serviu o sacrifício de Jesus na cruz Porque de qué sirvió el sacrificio de para Jesús en la nossa cruz salvação? para nuestra salvación. Então, cuidado com esses falsos profetas. Entonces, cuidado con aquellos Como eu falsos disse a profetas. vocês Como dije a ustedes há minutos atrás, minutos atrás, o diabo é estrategista el diablo es e usar estrategista alguns versículos da Bíblia y usa algunos versículos de la para Biblia enganar o povo. para engañar el pueblo. Baixa mais o som do intérprete. Gloria a Dios. Glória a Deus. Para enganar o povo. Para engañar el pueblo. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas lá no oyentes, Apocalipse capítulo 20, allá en el Apocalipsis capítulo 20, João tem a visão. Juan tenía la E visión. via aqueles Envía a aquellos que foram degolados que fueron degollados e mortos por amor a y Cristo, muertos por amor a que Cristo, não aceitaram que no aceptaron a marca da besta. la marca de la bestia. Aí esses falsos profetas Ahí esos falsos profetas usam esse texto usa ese texto dizendo que é os crentes diciendo que los que vão creyentes ser mortos que van a ser muertos no período en el periodo da grande tribulação. de la gran tribulación. Mas estão equivocados. Mas están equivocados. E a palavra besta ali, Porque la palabra bestia ahí, do livro do el Apocalipse, libro de não Apocalipsis, se refere somente no se refiere à solamente besta apocalíptica. la bestia apocalíptica do anticristo. del anticristo. A besta que João está falando ali La bestia que Juan está são hablando ahí, aqueles que vieram son aquellos que de vinieron grande de tribulação gran tribulación desde o primeiro desde século. el primer siglo. O apóstolo João diz: El apóstol Juan dice, filhinhos, hijitos, já a última hora. ya es la última hora. Como ouviste que vem o anticristo, Oíste que viene el anticristo, a besta do la Apocalipse. bestia del Apocalipsis. Mas muitos se têm feito como Muchos anticristos. se han hecho anticristos. Então esses que João viram Entonces esos que Juan vio foi aqueles do primeiro século fueron del primer siglo. que estavam sendo mortos Estaban siendo por muertos não aceitar a marca da por bestas no aceptar la marca de la dos bestia imperadores de romanos. los emperadores romanos. Por que Deus usa a palavra simbólica bestas? ¿Por qué Dios utiliza la palabra simbólica Besta bestia? significa feras. Bestia significa Uma fiera. fera, Una fiera ela é violenta. es violenta. Se ela atacar um animal Te va a atacar ou uma una pessoa, persona. ela destraçalha. Ella la destroza. Então Deus Entonces Dios usa esse termo de expressão, usa ese término de dizer que expresión, todos aqueles imperadores diciendo que todos aquellos emperadores são homens sanguinários, son hombres sanguinarios, são bestas, son bestias, são feras humanas son fieras humanas que estão perseguindo os cristãos do primeiro século, que están persiguiendo a los cristianos del primer desse siglo, século também, de este siglo también, desses países da ditadura, de esos países de la dictadura, desses países de comunistas, esos países comunistas, da Ásia, de Asia, do Oriente Médio. Oriente Medio. São esses homens usados também. Son esos hombres usados Eles são um también. tipo de Un bestas, tipo de bestia, são um tipo de un anticristos. tipo de anticristo. E a marca? Y la marca, Vai ter a marca da besta física, va a ver la marca de la bestia física. mas o espírito do anticristo Mas el espíritu del anticristo já está ensaiando está ensayando com uma estratégia una estrategia através da marca da besta a través de la marca de la bestia espiritual, espiritual, através dos falsos profetas, a través de falsos profetas, das ideologias de satânicas, las ideologías satánicas, marcando na mente do povo marcando la mente del para pueblo que aceite para que acepte as suas ideologias satânicas. sus ideologías E satánicas. a marca na mão Y la marca en la mano para que dão posse para que no pueda e dão autoridade y tenga autoridad para que esses homens atuem para que esos hombres com actúen essas coisas terríveis. con esas cosas terribles. Você vê o ensaio de Satanás Esto vio el ensayo de Satanás sobre a marca da besta, sobre la marca de la bestia. querendo tirar a liberdade do povo,
que quitará la libertad del pueblo através desses usos de máscaras. a través de uso de É máscaras. apenas um ensaio. Es apenas un ensayo. Ó, se você não usar máscara, Si usted no usa la mascarilla, você vai contrair o vírus e morrer. contraerá el virus y morirá. Você não pode entrar em tal lugar No puede entrar en tal lugar, se você não aceitar a máscara. no aceptar esta mascarilla. Não colocar a máscara. No colocaré la Isso já é mascarilla. um ensaio Es solo un do ensayo anticristo del anticristo para propagandar, para propagandar, para colocar para colocar a sua marca física su marca da física besta, de la bestia, o governo dele. el gobierno de él. Mas nós, os cristãos fiel, Pero nosotros los cristianos que fieles, temos o Espírito Santo, que tenemos el Espíritu qual Santo, não é marca, cual no es marca, mas é o selo divino, mas es el sello divino. não aceitaremos a marca No aceptaremos la marca da ideologia, de la ideología, a marca espiritual da besta, la marca espiritual de que la estamos bestia, guardados por Deus. que estamos guardados E por aqueles Dios. que estão com essa marca Aquellos que están con esa marca espiritual, espiritual, que leva a física, que lleva la física, ainda há tempo de você se arrepender. aún hay tiempo de usted Porque arrepentirse. quando chegar a marca literal, Porque cuando llegue la marca literal, não vai adiantar mais. no servirá más. Porque já ocorreu Porque ya ocurrió o arrebatamento da el igreja. arrebatamiento de la iglesia. Eu dei dado o ensinamento Yo habré dado enseñamiento do Apocalipse del Apocalipsis na rádio en la e radio, no canal do YouTube também tenho. también en el canal de YouTube, Qual já falta terminar el cual ya falta o terminar, capítulo 19 ao 22. del capítulo 19 al Breve vou 22. terminar. En breve Já está terminaré. tudo pronto Ya está todo para mim pronto, terminar todo listo para essa terminar pregação esta predicación pelo Espírito Santo. por el Espíritu Então Santo. ouçam lá Entonces o escuchen ensinamento de Deus el enseñamiento de pela Dios Bíblia Sagrada. por la Biblia Então Sagrada. esses tais aí Esos tales que ahí estão pregando isso, están predicando dizendo que é a eso, marca da besta, diciendo que la marca de estão la sendo bestia enganados pelos falsos están profetas. siendo engañados por los falsos profetas. Aquilo que João viu Aquello que Juan vio não é no es da futura, de la futura, sim da presente que está. sí de la presente que Porque está. o livro do Apocalipse, Porque el libro del Apocalipsis, ele é um livro él es el libro da revelação de Deus, de la revelación de das Dios, coisas que aconteceram, de las cosas que as que sucedieron, são daquela época las que son de e aquella as que época depois daquela época, y las que después de que aquella são os época, dias de que hoje, son los días de hoy, onde aconteceram. han de acontecer. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas então oyentes, cuidado com essas doutrinas de demônios, tenga cuidado con esa doctrina de demonios, essas doutrinas de segunda chance, esa doctrina de segunda de chance, segundo arrebatamento. de segundo arrebatamiento. Isso é doutrina de demônio. Esa es doctrina de E demonios. revela o Espírito Santo. Y revela el Que Espíritu tem Santo. pessoas a larga Que distância hay personas a larga que ainda distancia estão em dúvida aún están en duda acerca dessa palavra. acerca de esa E palabra. pessoas até mesmo aqui, Y aún personas aquí, do lado das del irmãs, lado de hermanas, revela o Espírito Santo revela el Espíritu que ainda Santo. está com dúvida Aún está con duda. desta palavra. Esta palabra Você precisa orar mais. necesita orar más, Você precisa jejuar mais. necesita ayunar más Precisa dar ouvido à voz de Deus. para dar oído a la voz de Dios. Senão Satanás vai te enganar No, Satanás te engañará com os falsos profetas. como los falsos Não é um profetas. missionário. No es el misionero Emerson Nunes que fala, Emerson Núñez que habla, mas sim o Espírito Santo. si el Espíritu Se Santo você ficar com essa marca da besta aí na sua mente, está con esa marca de la bestia, vai en su mente, ocorrer o arrebatamento da igreja. ocurrirá el arrebatamiento de la E você iglesia. vai ficar. Usted quedará. Aí você vai falar, mas irmão, Ahí usted clamará, eu hermano. era da igreja primitiva, Hermano de la iglesia primitiva. doutrina divina, Doctrina divina. fui batizado lá, Fui bautizado ahí. segui a doutrina lá, Seguí la doctrina de ahí. mas estava na sua mente Estaba en su mente. essa marca diabólica Esa marca diabólica desse demônio de ese demonio no seu coração. en su corazón. Então tire aí agora Entonces saque de ahí e ahora. aceite Y acepte a verdadeira la doutrina verdadera de doctrina Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesucristo nuestro Señor. Eu me lembro, nos certos anos atrás, Recuerdo ciertos años atrás, houve um grande alvoroço sobre isso. hubo un grande alboroto sobre eso. Nosso saudoso irmão missionário Un recordado misionero, teve uma grande luta com isso. una gran lucha con Isso eso. causou uma grande Babilônia. Eso causó una gran Era um Babilonia. homem de Deus que pregava na simplicidade Era un hombre de Dios que predicaba en la e muitos não simplicidad. entendiam. Muchos no Só entendían. entendia quem tem o Espírito Santo. Solo entendía quien tenía Aqueles Espíritu que eram Santo. teimosos e soberbos Aquellos que eran soberbios ficaram perdidos quedaron perdidos e começaram a aceitar essa marca espiritual da besta y aí. comenzaron a aceptar la marca espiritual de la Dessa bestia. segunda chance. Esa segunda Mas oportunidad. Deus usou o teu servo fortemente Mas Dios usó su siervo nos tempos fuertemente de vida en los tiempos de vida para pregar contra esses falsos profetas para predicar contra esos falsos e profetas. disciplinou Y disciplinó aqueles que desobedeceram a verdadeira doutrina. aquellos que desobedecieron esa
esa verdadera que trouxe doctrina. confusão à mente do povo. Trajo confusión a la mente del pueblo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, Deus me levantou agora, Dios me levantó ahora, nesses últimos en tempos, estos últimos a tiempos, igreja primitiva doutrina divina, la iglesia primitiva doctrina para divina, dar continuidade, para dar porque continuidad, esse homem de Deus pregou, porque ese hombre de Dios predicó, e Deus deu sabedoria y dio sabiduría para pregar sobre isso, para predicar sobre para abrir a eso, mente dos meus irmãos ampliamente a los hermanos, e abrir a mente das minhas y irmãs. abrir la mente de los E hermanos. Deus não levantou não somente a mim, Y Dios levantó no solamente a mas mí, levantou mais irmãos e irmãs levantó más hermanos y que são hermanas, ungidos por que Deus, son nosso ungidos Pai. por Dios nuestro Padre. Aleluia! Gloria a Dios. Então, voltando ao contexto Entonces, regresando al do texto contexto que nós lemos, del texto que leímos, tudo isso faz parte todo eso hace parte desses falsos de profetas. esos falsos profetas. Pregamos sobre os cambistas Predicamos sobre los que cambistas Jesus expulsou no templo. que Jesús expulsó del E templo. esses cambistas Esos cambistas estão na mente desses irmãos ouvintes, está en la mente de sus hermanos na mente oyentes, dessas en irmãs, la mente de esas hermanas, desses irmãos de esos hermanos que estão enganados están engañados. nessas igrejas mundanas. Esas iglesias Esses mundanas, demônios caíram por terra agora, esos demonios cayeron por tierra porque o ahora, chicote divino de que Deus recibieron el aleluia, azote divino de Dios. vai saltar agora Va a saltar os ahora espinhaços desses falsos las profetas. espinas de esos falsos Já profetas. exaltou já Ya exaltó com a ya pregação dessa verdade la bíblica. predicación de esta verdad bíblica, ya azotó. Esses demônios já caíram por terra Esos demonios ya cayeron por tierra. pelo sangue de Jesus Cristo. Sangre de Jesucristo. Diga, saia, Satanás, do falso profeta. salga, Satanás. Saia, demônio, Saia, saia, demônio. saia, fique em pé. Saia, Sai, saia, demônio demônio. de Ore, Cristo, expulsa o diabo do falso profeta. Salga, Sai, demônio do falso profeta. Sai, demônio dos salteadores. Sai, demônio do comércio. Sai, demônio, sai. Saia, Satanás. Sai, demônio da besta. Sai, demônio do falso profeta. Saia pelo sangue de Jesus Cristo agora. Saia, Satanás. Não adianta, demônio, você resistir o poder da oração. Não adianta, demônio, você resistir o poder do jejum. O poder que tem o sangue de Cristo. Fuera, diabo. Fuera pelo sangue de Cristo. Fuera pelo sangue de Cristo. Fuera, diabo. Fuera pelo sangue de Jesus. Não adianta, Satanás, você resistir o poder da oração, poder do jejum, poder que tem o sangue de Jesus. Fuera, diabo, fuera, diabo, fuera, fuera, diabo, fuera deste homem, demônio do falso profeta, que engana essa pessoa. Fuera agora, pelo sangue de Jesus Cristo. Fuera, diabo, fuera, diabo, fuera, fuera agora, pelo sangue de Jesus. Saia, Satanás, saia, demônio, expulsa, igreja, expulsa. Expulsa pela autoridade de Deus. Saia, Satanás. Sai, demônio do falso profeta. Sai, demônio do comércio. Sai agora pelo sangue de Jesus. Fuera, diabo. Fuera agora. Saia, Satanás. Saia pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amén. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida, desde o dia, a minha vida se transformou. Agora sou feliz. Jesus salvou a mim. Jesus salvou a mim. Com Jesus. Mas com Jesus eu vivia na escuridão, nas trevas. Eu vivia entre trevas e sem salvação. Agora sou feliz, agora vivo bem. Agora sou feliz, agora vivo bem. Mas com Jesus, a nossa igreja cresce nesta grande nação, pregando o evangelho, a mensagem, curando os enfermos com excelsa luz, expulsando os demônios em nome de Jesus, em nome de Jesus, enfrentando a maré,
A nossa igreja cresce. Em nome de Jesus, enfrentando a maré, a nossa igreja cresce. A nossa igreja cresce nesta grande peleja. Não falta nenhum dom para a nossa igreja. Sinais e maravilha, como nunca visto, está em nosso meio o Mestre Jesus Cristo. Enfrentando a maré. Em nome de Jesus, a nossa igreja cresce. A nossa morada é na mansão celeste. Estamos esperando o glorioso Mestre. O céu está aberto para quem deseja. Breve está na glória esta nossa igreja. Em nome de Jesus. A nossa igreja cresce, em nome de Jesus, enfrentando a maré. A nossa igreja cresce, marchando pela fé. Amém, Jesus. Atenção, milhões e milhões de ouvintes. Atención, millones y millones de oyentes Que ouviram essa pregação que escucharon esta predicación. da palavra do Senhor. La palabra de Dios Contra as boates, contra los hijos y las contra as fiestas, músicas mundanas, contra las músicas mundanas, contra as músicas profanas, contra las músicas profanas, contra a televisão. contra la televisión. Esses são obreiros aprovados por Esos Jesus, son obreros aprobados por Jesús. que estão vindo para cá, Están viniendo para acá. e membros Y miembros que estão se aliançando que se están aliando com a igreja la primitiva, iglesia primitiva, doutrina doctrina divina. divina. Aleluia, glória a Gloria Deus. a Dios. Vamos orar por